E após tudo que aconteceu na primeira temporada, que tá aqui no comentário fixado, Lloyd simplesmente aparece enfrentando um anjo e seu exército de soldados. E ao acabar com todos os capangas do ser, Lloyd fica a sós apenas com um anjo, que por sua vez o informa que ele não terá o seu perdão, nem que implore por misericórdia. Nisso, Lloyd diz estar satisfeito com o desfecho de sua vida. E um pouco, ou muito antes disso, Ren vai até o quarto de Lloyd para acordá-lo, mas ao ver que ele não se encontra no local, Ren começa a ficar preocupada, até que de repente, Lloyd aparece bem atrás dela, assustando, e diz que agora é capaz de ocultar a sua presença com muito mais facilidade e eficiência. E ao ver que ele aprendeu essa técnica tão rápido, Ren se surpreende com ele e o lembra que ela demorou literalmente um ano para poder aprendê-la, ao que Lloyd pegou em pouco tempo de treino. Dito isso, ela tenta elogiá-lo, mas acaba ficando com vergonha. Ao notar a garota ainda um pouco desconfortável em sua presença, Lloyd a lembra que ela já está trabalhando com ele há vários dias, porém a garota diz que ainda é pouco tempo para que ela se acostume totalmente. E embora Sylvie esteja treinando corretamente, Ren diz que ela é uma tutora muito rígida e que cobra muito dela, e por isso ela está disposta a treinar ao máximo para se tornar a serva ideal para Lloyd. E de repente, Sylvie vai até o local. Eu ver Ren tratando Lloyd dessa forma tão casual, ela o manda parar com isso. E já em outro momento, Lloyd sai para o quintal para brincar nas teias de Galileia. Enquanto isso, Tal pergunta a Galileia se ele já está acostumado com a vida de governante. Nisso ele responde que sim, mas com um olhar de incerteza. Nisso, Tal diz que nunca imaginou ver ele como governante de Lordoce. E quanto a ele, Galileia diz o mesmo. Afinal, ele acreditava que Lloyd fosse assumir o controle desde o começo. E ao ouvir isso, Lloyd lembra que o pai dele lhe deu autoridade para nomear o governante que ele quisesse. Portanto, ele deixa o restante das tarefas na mão de Galileia sem medo da sua escolha. E além disso, o garoto informa que aquele lugar se tornará uma grande fonte de pesquisas caso se torne um refúgio para pessoas como Galileia e seus amigos. E durante a conversa, Babylon aparece por lá repentinamente e diz que a reforma do reino irá levar um tempo considerável. Afinal, os demônios fizeram uma bagunça extremamente pesada por lá. E quanto a Galileia, ele promete que como novo governante daquele reino, ele não permitirá que algo parecido ocorra novamente. E ao ouvir isso, Green toma a frente da conversa e sugere que eles usem magia sagrada. Afinal, essa é a melhor magia a ser usada contra a raça dos demônios. E Green diz que sabe isso porque também é um demônio, e sendo assim, ele conhece as fraquezas de seu semelhante melhor do que ninguém. E assim que descobrem que ele também é um demônio, todos ficam em choque. Nisso, Green se sente ofendido com essa reação de espanto de seus amigos e pede para que eles mantenham o respeito. Dito isso, Green volta a falar mais a respeito da magia sagrada e explica que ela é um tipo de magia que apenas os devotos da igreja têm acesso e usam esse poder divino com o intuito restrito de dissipar o mal. E embora isso possa parecer balela, Green afirma que a magia sagrada é capaz de manter os demônios afastados dali. E ao ouvir tudo isso, Lloyd o encara com um sorriso amarelo no rosto e confessa que acabou fazendo besteira na igreja e por isso foi expulso da instituição e não pode mais usar os poderes divinos que a igreja proporcionava. Mas considerando que esse ocorrido foi há 2 anos, Lloyd deduz que já tenham esquecido disso e decide tentar entrar na igreja novamente. E ao chegar no local, Ren diz que não gosta muito daquela aura que aquele lugar passa, e nisso Lloyd sugere que ela não entre na igreja com eles, já que não se sente confortável com o ambiente, porém ela passa por cima disso mesmo assim, dizendo que quer passar um tempo com Lloyd. E já dentro da igreja, Lloyd vai até o padre logo de cara. Nisso o padre conversa com ele normalmente, mas ao passar poucos segundos, ele se lembra de Lloyd e começa a ofendê-lo de todas as formas, dizendo que jamais se esquecerá do que ele fez na igreja 2 anos atrás. Portanto, o padre o manda ir embora o quanto antes. Nisso, Etcher entra no meio da conversa para ajudar Lloyd e tenta convencer o padre a esquecer logo o que aconteceu no passado, porém ele continua mantendo a sua opinião e critica Escher por ser muito branda com as pessoas. E quanto a ela, Escher o lembra que ele mesmo vive dizendo que as pessoas devem ser perdoadas, ainda que continuem cometendo erros, afinal, Deus sempre os perdoa. E além disso, Escher diz que ninguém mais está com raiva do que aconteceu. Mas ao ouvir isso, o padre diz que ele está sim com raiva, porém ao se deparar com a fofura de Shiro, ele começa a ficar mais calmo, mas deixa claro que ainda não aceitou completamente o retorno de Lloyd para a igreja, pois ele ainda precisará conquistar essa confiança conforme for trabalhando ali. E passados-se mais alguns poucos minutos, Lloyd já começa a limpar a igreja, sentindo um certo tédio, e com isso acaba derrubando e quebrando um dos vasos da igreja. E ao ver isso, Escher tenta tranquilizá-lo dizendo que ele quebrou o vaso sem querer, mas assim que ela nota que o vaso quebrado é o favorito do padre, Escher começa a se preocupar um pouco mais, porém ela decide encobrir Lloyd dizendo que irá pedir desculpas no lugar do garoto. No entanto, Lloyd a interrompe e diz que como foi ele quem destruiu o vaso, é ele quem deve ir pedir desculpas. E de repente, Ren vai até o local e nota Lloyd um pouco diferente, porém Escher diz que o garoto continua sendo o mesmo Lloyd bonzinho de sempre. E ao ouvir isso, Ren se interessa saber mais sobre como era o garoto quando mais jovem. Nisso, Escher diz que na verdade ele nunca mudou, afinal Lloyd quando era criança já era o garoto fanático por magia. E além disso, Lloyd também já era acostumado a quebrar os vasos da igreja acidentalmente, outro hábito que ele manteve desde então. E ao dizer isso, ela se lembra de uma vez que Lloyd destruiu um vaso da igreja. Na ocasião, ele pediu para ser
punido com magia sagrada, pois queria sentir na pele o poder divino. Mas assim que ouviu ele pedindo algo do tipo, Escher lembra que magia sagrada deve ser usada apenas com pessoas verdadeiramente malvadas. E ao invés de puni-lo, ela sugere que eles cantem juntos. Porém, Lloyd simplesmente deixou a igreja decepcionada com o que ouviu. E em seguida, ele volta lá com um monstro gigante e o coloca para destruir toda a igreja. Nisso, as pessoas começaram a correr com medo, até que de repente, Escher nota Lloyd atrás de um dos pilares. E ainda sem saber que foi ele o responsável por aquilo todo, ela se joga na direção dele para poder salvá-lo. Eu ver que o garoto ficou bem, Escher se sentiu mais aliviada, mas passados alguns dias desse ocorrido, Escher diz que Lloyd confessou à igreja o que fez e por isso acabou sendo expulso da instituição. E além disso, ele passou a ser visto pela igreja como um demônio, mas Escher é uma das pessoas que se coloca contra essa posição, pois para ela, Lloyd continua sendo apenas um garoto do bem. Olha só, se tem uma coisa que esse moleque é do bem, não é mesmo, essa ideia é maluco. E ao se lembrar que haverá um recital na igreja ainda naquele dia, Escher decide chamar Lloyd para se juntar a eles. Enquanto isso, Lloyd caminha pelas ruas até que de repente ele vê Saria sendo intimidada por dois homens que discutem por eles terem se esbarrado. E quanto a ela, Saria pergunta se eles sabem tocar algum instrumento musical, porém os sujeitos dizem que não. Nisso, a garota vira de costas para os encrenqueiros e vai embora. E quanto ao Lloyd, ele explica aos seus amigos que Saria, na verdade, é a quarta princesa do reino de Salon. Isso, além de ser uma prodígio musical. Embora ela aparente ser uma pessoa muito importante, Lloyd deixa claro que Saria é apenas uma viciada em música que não tem interesse em mais nada que não seja a própria música. E de repente, aquele mesmo homem que abordou Saria vai até ela novamente e diz saber tocar um instrumento. No caso, ele diz ser bom em fazer mulheres gritarem. Bro, isso foi muito paia, cara. Não repete isso não, na moral. E ao ver isso, Escher puxa o sujeito pra longe de Saria e diz que a garota é sua amiga e não um instrumento musical. Mas ao ouvir isso, o homem continua tentando causar, dizendo que agora ele possui dois instrumentos. E quanto ao padre, ele começa a ficar preocupado com o andamento do recital que ocorrerá na igreja ainda naquele dia. Nisso, Lloyd demonstra não ter ficado sabendo de nada, então Babylon informa que ocorrerá um recital com Escher e Saria, e pelo que dizem os rumores, a melodia das vozes das garotas supostamente curam as feridas dos devotos. E quanto a Saria, ela critica a forma como o sujeito extrai melodias da Escher, pois ainda que ele tenha conseguido fazê-la cantar, ele também acabou arrancando lágrimas dela. E ao ouvir isso, o homem fica bravo e tenta atacá-la, mas nesse exato momento, Hen usa seu foco de mana para bloquear a mana de seu corpo, e já nesse estado, ela faz uma única abertura para liberar a mana, assim conseguindo uma magia mais potente e consistente. Tendo usado essa magia no padre e nos bandidos, ela consegue desestabilizá-los momentaneamente, mas não demora muito até eles se recuperarem. Nisso, Babylon começa a ir na direção deles para apagá-los na base da porrada, porém Lloyd o impede, e ao invés de bater nos bandidos, ele apenas teletransporta eles para um outro lugar, para que assim eles não sejam feridos e também parem de incomodá-los. E após o padre acordar, Lloyd e os outros contam tudo o que aconteceu enquanto ele dormia. Lloyd dá todo o crédito ao Babylon, dizendo que foi ele o responsável por extinguir todos os bandidos que surgiram no entorno da igreja. Mas ao ouvir isso, Babylon diz que na verdade ele atuou sobre as regras de Lloyd. E após o padre deixar o local, Escher volta a falar sobre o recital da igreja e chama Lloyd para poder cantar. Porém, Saria se coloca contra essa ideia e diz que ele só deve participar do recital quando treinar o suficiente. E ao chegar a hora da apresentação, Saria começa a tocar um piano, fazendo o acompanhamento enquanto Escher canta a música. E quanto ao Lloyd, ele fica de longe assistindo a apresentação das duas, enquanto se surpreende com a melodia tocada pelas garotas. E de repente, ele decide sacar sua espada. E ao fazer isso, Lloyd se depara com um tipo de notação mágica na lâmina feita com as formas geométricas, algo que ele nunca tinha visto anteriormente. Ao conversar brevemente com Green, Lloyd diz que sentiu um olhar estranho direcionado a eles quando o recital começou. E quanto a Green, ele que ainda não tinha percebido isso, começa a ficar assustado ao notar que realmente há alguém encarando eles. Porém, Green não sabe de onde vem isso, mas Lloyd diz que a presença parece estar bem acima deles. E então, ele deduz que seja um dos servos de Deus. Nisso, Lloyd usa seu teletransporte para poder ir até a origem daquela presença, mas acaba indo parar em um lugar vazio, apenas com nuvens. Porém, ao andar um pouco mais, eles chegam até um sino. E em cima desse sino estava a pessoa quem estava lhe olhando, e Lloyd finalmente a achou. Então, se encontra com quem o observava e descobre que na verdade era um anjo, mas um anjo um tanto quanto suspeito, que ficava observando e gadeando Escher e Saria diretamente do céu, até que o anjo é interrompido por uma bola de nuvem de Lloyd, que inicialmente deixou o anjo furioso, mas ao perceber que humanos adentraram o reino do céu, ele se apresenta como Girial, um acólito das 64 divindades do paraíso, e pergunta como podem meros humanos invadirem aquela barreira sagrada. E nisso, Lloyd não perde tempo e lhe pede para que lhe ensine magia sagrada. Entretanto, o anjo, que é puro narcisismo, começa a perguntar se a beleza dele fez fez com que o garoto quisesse se aproximar dele querendo aprender magia, e Green, por sua vez, vai pra cima do anjo, perguntando
perguntando como pode um pervertido como ele ser um anjo, e nisso, Lloyd volta a pedir para que ele ensine magia, porém o anjo segue sendo snob e após ficar de costas lança magia para finalizar os invasores, mas com o que ele não contava era que Lloyd se defenderia facilmente deles, então ele entende como eles conseguiram estar ali. Enquanto isso, Rin fica mega preocupada com o desaparecimento do garoto e diz que estava sentindo um olhar um pouco antes dele desaparecer. Enquanto isso, Babylon, por sua vez, a acalma e diz que estava sentindo algo diferente. Enquanto tem gente preocupada com ele, Lloyd, por sua vez, tem Ixas lá no céu, duelando com aquele anjo. Nisso, ele percebe que a magia parecia como pena, porém são pesadas e duras como aço, proporcionando um perfeito equilíbrio. Ainda por cima, ele não consegue absorvê-la. Assim, o garoto chega à conclusão de que as espadas são geradas apenas com o uso de mana, sem limitações. Porém, ele não se sente amedrontado, pelo contrário, agora ele quer ver o quanto aquela magia é adorável, de forma que ele começa a se preparar para invocar suas magias mais poderosas. Isso faz o anjo fugir para trás das barreiras, porém, isso não deteve o ataque de Lloyd, que por sua vez aparece atrás do anjo, perguntando por que ele está se esquivando. E após o susto, o anjo lança um upgrade em suas magias, falando que não vai recuar. Isso em honra ao seu apoio celestial. E ainda por cima, chama as magias de Lloyd de básicas, porém, enquanto o anjo se gabava, Lloyd apenas via formas de conseguir testar a durabilidade, mesmo que ele fugisse. Sendo assim, ele se viu sem opção, a não ser usar a magia Lobo Sombrio, que reunia diversos círculos onde condicionava um forte ataque em diferentes direções, deixando o anjo completamente ferrado. Mas ainda assim, o anjo consegue fugir, o que deixa Lloyd decepcionado consigo mesmo por errar aquela magia. E Green, por sua vez, fica assustado, pois Lloyd usou a mesma magia que Gizarme usou. No caso, o envio de matéria diretamente para um alvo, teletransporte ofensivo. E com isso, Green chega para ele e diz que é impressionante o nível da magia dele, mas era melhor ele pegar leve, pois até mesmo o anjo poderia ter ido de arrasta se isso pegasse nele. Ele com certeza acha que isso é um pouco cruel. E após Lloyd brincar que a magia do anjo é invencível, assim como ele mesmo disse, o garoto revela que ele pode ficar tranquilo, pois não usaria a magia de Jade dessa forma, tranquilizando o Green. E logo após, Lloyd manda um círculo de magia de chamas pro anjo, que rapidamente esquiva. E Green aproveita isso e grita que Lloyd não quer matar ele. Sendo assim, ele pede para ele parar de ser um covarde e mostrar como a magia sagrada funciona. E após o anjo seguir mentindo, falando que ele não é digno de sua magia e que vai apenas esquivar, Lloyd pensa no tempo de ativação do feitiço da abertura pro anjo fazer aquelas palhaçadas. E quando o anjo veio para cima com tudo, Lloyd apenas aprimora sua magia para que conseguisse ativá-la junto com o momento do teletransporte. E assim foi feito. No último segundo, o garoto fez um churrasco com o anjo, o que fez Green até mesmo gritar, falando para ele pedir desculpas enquanto ainda havia chance. Entretanto, o anjo diz que a sua magia é infinita e que ele pode consertar quantas vezes for necessária, o que, claro, faz com que Lloyd ficasse surpreso e entusiasmado com aquele nível e quisesse saber qual o limite do conserto do anjo, que por sua vez se arrependeu amargamente e murmurou que não era grande coisa assim como ele estava pensando. E no último segundo, o anjo grita que ele mentiu e que tem limite sim, e segue pedindo desculpas enquanto é explodido consecutivamente. E após aquele caos todo, o anjo realmente estava quase no pro céu, e Green explica que entidades etéreas como ele basicamente são compostas de mana, e assim Lloyd chega à conclusão de que enquanto tiver mana, ele poderá produzir as espadas infinitamente. E já quase encontrando seu deus, o anjo pensa que essa foi uma batalha notável, porém ele continuará o resto de sua vida querendo aprender magia sagrada, e sendo assim o anjo quem venceu. Mas Lloyd lança uma descarga de magia nele e o anjo fica surpreso com isso, perguntando o porquê dele estar compartilhando sua mana, sendo que ele tentou matá-lo. Porém Lloyd diz que não liga pra isso, ele só quer aprender magia sagrada. Então, minutos depois, o anjo fica imenso com tanta mana, aparecendo a Snorlax, devido à sobrecarga que teve, e o que fez ele se perguntar quem era aquele garoto, pois aquele nível de mana estava completamente acima do nível da humanidade. E assim, o anjo vê uma chance de conseguir uma ligação com o plano terrestre, anuncia que ensinará a magia sagrada pra ele, mas primeiro eles deverão fazer um pacto. Ele pede pro garoto estender a mão, e assim que ele o faz inocentemente, ele, por baixo dos panos, planeja possuir o corpo do garoto e visitar a Terra, e assim ver as garotas que ele tanto gadeava. E Green rapidamente percebe a sua intenção, porém deixa isso acontecer, afinal, o anjo vira apenas uma mão do garoto, assim como já havia acontecido com Green, ele teve o mesmo destino. E nisso, Green cai na gargalhada dizendo que o anjo é um palhaço e que a mana dele só equivale à palma da mão de Lloyd e que ele deveria ter pensado melhor. E já derrotado, o anjo segue com os preparativos, dizendo que para ensinar a magia sagrada, o anjo deve gravar a fórmula mágica na alma do candidato, e após isso, o caminho é criado por meio de canções e outros meios. E nisso ele pede pro garoto chamar a magia com a sua alma, e Green começa a ficar preocupado, perguntando se Lloyd tá bem, se ele pegou alguma doença daquele pervertido. Porém, Lloyd diz que tá tudo bem e que agora pode facilmente entender a linguagem da magia sagrada em sua mente. Então o anjo se gaba sobre o garoto dizer que a magia sagrada é incrível. Enquanto isso, Green, por sua vez, pensa que aquele idiota não percebe o que acabou de acontecer. E agora que Lloyd dominou a magia sagrada, ele tem poder suficiente para conquistar tanto o paraíso quanto o submundo. E ele poderia simplesmente
simplesmente usurpar o trono do Senhor dos Demônios, caso ele quisesse, mas Lloyd diz que tá decepcionado, pois aprender foi muito fácil, afinal ele gosta dos processos e que olhar apenas os resultados tende a ser chato, afinal explorar cada etapa da estrutura é muito interessante, e assim como ele leu o livro de feitiços, se perguntava como aquilo se tornou aquilo e como tudo foi pensado, como se estivesse querendo resolver o enigma, há momentos em que ele está aprendendo que é como se ele estivesse olhando para o rosto dos seus antecessores, que criaram tudo aquilo, ou seja, no fim ele acaba dizendo que realmente não se importa com se esforçar, e assim ele vai tentar usar Luxa, que é a magia do anjo, onde mesmo forma para ele tentar e ver qual magia ele irá ter, uma vez que ela se adequa a quem está conjurando. Enquanto isso, na mente do anjo, ele se pergunta o que fez aquele garoto ir até o paraíso atrás de magia, porém ele consegue sentir sentimentos sinceros enquanto está ligado a ele, justamente o típico sentimento puro genuíno de que se espera de um anjo, e isso faz ele pensar que o garoto lembra um certo alguém, um rapaz que conquistou seu respeito há muito tempo atrás, e o anjo pensa que talvez em seus serviços aos deuses ele tenha se esquecido sobre isso, que devesse olhar mais profundamente as coisas, mas seu pensamento é interrompido pela magia monstruosa que cobre todo o local em que eles estavam, e Green em seguida grita para ele parar, porém Lloyd diz que não está concluída ainda, mesmo que já seja aquele Leviatã gigantesco e horroroso no céu, deixando o anjo e Green completamente assustados, e o anjo diz então que aquilo se parece com as 8 asas brilhantes de um arcanjo, porém Green revoltado diz que aquilo é tudo menos algo angelical, e pra ele o anjo com certeza tá ficando maluco, mas o anjo, além de ignorar Green, ainda pede permissão para acompanhar Lloyd, porém isso faz Green surtar com ele, pedindo para ele parar aquela magia que estava mais para um deus da destruição. Enquanto isso, na Terra, Babylon observa tudo e pensa sentir um cheiro que não combina com a igreja, e as flores até faziam um bom trabalho tentando camuflar, porém ratos têm narizes afiados, e normalmente ele não investigaria isso, mas aquilo poderia ocasionar uma pista da magia sagrada que Lloyd tanto quer, porém ele é interrompido por um homem que aparece do nada perguntando se ele estava perdido, então ele se propunha a ajudar o rapaz a voltar ao devido local novamente, porém Babylon diz que as rosas ali estão chamando sua atenção. Entretanto, o homem segue dizendo que é um desperdício não ver aquela apresentação fenomenal, e quando questionado sobre quem era, o homem diz ser um padre, dizendo que é o seu dever orientar paroquianos que se desviaram do seu caminho, porém isso faz Babylon dizer que ele só orienta perdidos, porém o padre o ignora e diz que apesar disso, mesmo em muitos anos de árdua missão, ele ainda costuma se perder às vezes, porém aquele clima sério volta quando Babylon pergunta se é esse desleixo dele que o fez não estar usando um crucifixo naquele momento também, e ainda completa dizendo que foi informado que os clérigos têm que usar ele a todo momento, e ainda mostra o seu dizendo que deram até mesmo pra ele um que é novato, e nisso o padre simplesmente puxa seu crucifixo de ouro e diz que foi um descuido da parte dele não estar usando, e fala que esse foi um erro que ele vai usar para aprender, e se ele entrou pro clero, ele não deve quebrar aqueles tabus, e sendo assim, ele fala que o local em que Babylon está é sagrado e não deve ser pisado levianamente, e Babylon por sua vez apenas se desculpa, em seguida encontra Ren e Shiro, nisso Ren diz que o recital vai acabar logo, porém Shiro observa aquele clima que estava por ali entre Babylon e o padre, e acaba ficando assustado ao ver o padre, e Babylon então diz que o padre parece ser muito devoto, afinal, ele deve polir aquele crucifixo todos os dias, ou isso, ou ele sequer o usa, afinal, aquele crucifixo parece muito imaculado para um membro antigo da igreja, e o padre apenas concorda e diz que o amigo peludo dele tem uma pelagem muito bonita, enquanto o Shiro fica todo amedrontado tentando se esconder, e segue dizendo que ele é um cãozinho muito inteligente e parece ser muito bem cuidado, mas quando o padre balança o dedo de uma forma estranha, Lloyd aparece bem atrás dele com a sua magia de teletransporte, surpreendendo todo mundo, e Lloyd, por sua vez, apenas pergunta o que todos estão fazendo ali fora uma vez que o recital está acontecendo. Enquanto Lloyd se aproximava, Ren pergunta onde que ele esteve, porém, quando ele passa justo com o padre, algo acontece e os dois sentem a presença um do outro, porém, mesmo o padre virando na direção do garoto, o garoto apenas segue brincando com o Shiro, o tranquilizando e perguntando o que houve. Em seguida, perturba seus amigos enquanto os leva para o recital, e o anjo, por sua vez, vê o semblante do padre e percebe que aquele homem era o mesmo que no passado conquistou o seu respeito. E de volta à igreja, a freira pergunta o que ele achou do recital, e na maior cara de pau, ele diz que foi incrível do início ao fim, deixando seus amigos desacreditados com aquela mentira, e ouvir a voz do anjo, que estava se debatendo dentro da sua capa, Lloyd acaba fechando a mão com tudo calando a boca daquela coisa, e Babylon então pergunta se o jardim interno é considerado um local sagrado, e a freira diz que sim, afinal, eles usam para dar descanso aos animais de estimação dos fiéis, o que assusta Babylon, pois de lá vinha o cheiro de podridão, e assim ele pensa que é difícil deixar a vida de assassino para trás, e que ele continua chegando nas piores conclusões, e Lloyd então pergunta a ele se está bem, mas Babylon pensa que tem muitas dúvidas em sua cabeça naquele momento, isso enquanto Lloyd vai até o padre e revela para ele que vai parar de ir à igreja a partir daquele dia, e Babylon, ouvindo o garoto falando isso, percebe que ao que parece, ele encontrou o que ele precisava, e pensa que não é da conta dele o que aconteceu ali, e assim decide parar de pensar em tudo que viu naquele jardim, até que Asher chega pra ele e agradece imensamente por ele ter a salvo naquela
tarde, o que deixa o rapaz pensativo novamente. Enquanto isso, o padre tá em outro canto, pisando em seu crucifixo, tudo pra deixá-lo mais sujo. Afinal, ele perdeu o seu crucifixo original e recebeu recentemente aquele novo. E nisso, um alçapão se abre perto dele e demônios conversam mentalmente com ele, onde o mesmo diz que não é necessário persegui-los, mas que ele vai aumentar a segurança ali para que não atrapalhem seus planos, ainda mais agora que o dia está próximo. E após o começo turbulento da segunda temporada, onde o Lloyd simplesmente domou o anjo, ele leva o próprio anjo para se encontrar com seus amigos. Então ele começa a reclamar, demonstrando não ter gostado nem um pouco de ter que fazer um pacto com aqueles seres, que para ele estão mais para bárbaros. E ouvir isso, Lloyd lembra que a sua pesquisa sobre magia sagrada será muito mais eficiente se eles tiverem mais pessoas na equipe. Sendo assim, ele pede para que o anjo ajude seus amigos a conseguirem usar a magia sem ter que fazer um ritual com eles. Nisso, o anjo deixa claro que Lloyd é uma exceção, portanto ele realmente não pretende firmar um pacto com mais nenhum outro ser. E quanto a Lloyd, ele o interrompe, o lembra que ele chama muita atenção estando nessa forma padrão. Portanto, Lloyd pede para que o anjo assuma uma forma menos chamativa. E ao ouvir isso, o anjo até reluta a assumir a mesma forma que Green está usando, mas também se transforma em uma criatura fofa ao ser provocado, acreditando que isso será o suficiente para abalar o coração de Lloyd. Porém, o garoto decepciona, afinal, ele nem mesmo estava prestando atenção no que o anjo está fazendo. E já em outro momento, Lloyd se encontra novamente com os cidadãos de Lordost, que ao vê-lo, começam a procurar confusão devido ao desentendimento dele no passado. E ao ouvir isso, Talia se desculpa com Lloyd, dizendo que o povo de Lordost é de fato bastante bagunceiro. E quanto a um dos encrenqueiros, ele fica sem entender o porquê de Talia estar se curvando por um simples garoto como aquele. E ao ver que ninguém irá fazer nada contra o garoto, os dois homens tentam dar um jeito nele, mas são surpreendidos por um brilho forte disparado pelo garoto. E assim que são afetados pelo tal brilho, os homens mudam da água pro vinho, ficando mais atenciosos e gentis. E ao ouvir isso, Talia se espanta e nota que a magia de Lloyd conseguiu até mesmo modificar a personalidade do povo de Lordost, algo que ela considerava praticamente impossível. E quanto os dois homens, eles começam até mesmo a se desculpar pelo ocorrido, e além disso, prometem que irão pedir desculpas para as irmãs da igreja também. E ao ouvir isso, o anjo fica sem entender nada. Nisso, Green informa que aqueles dois foram pra cima de Asher e Saria, e tendo descoberto que eles mexeram com as suas queridinhas, o anjo quase parte pra cima deles, querendo dar o castigo divino aos dois. Enquanto isso, Babylon segue na igreja cozinhando para as irmãs e conquistar a confiança de todos aos poucos, para que assim ele possa limpar a má imagem que Lloyd deixou fugir da igreja das tarefas. E voltando ao garoto, Lloyd é abordado por 3 servas que praticamente imploram pela atenção dele. E ao ver isso, o anjo começa a sentir inveja da tamanha popularidade do garoto e diz que ele vive praticamente um paraíso. E quanto a Green, ele se irrita ao ver o anjo todo inquieto e o manda se comportar caso queira continuar morando ali com eles. E de repente, um outro Lloyd chama pelas servas, pedindo para elas trazerem um chá para ele. E ao ver aquela criatura, o anjo pergunta o que exatamente é aquele clone de Lloyd. Nisso, Green explica que Lloyd fez um boneco de madeira dele próprio, pois ele usa esse clone para fazer tarefas básicas para ele. E já em outro momento, o verdadeiro Lloyd volta ao seu quarto e diz que eles precisarão iniciar uma caçada aos ghouls. Afinal, os mortos-vivos são o alvo perfeito se eles quiserem testar a magia sagrada. E ao ouvir isso, Green lembra que esse tipo de monstro não é tão fácil de ser encontrado por aí, mas Lloyd diz que já conseguiu informações suficientes sobre os ghouls quando esteve em Lordost. E durante a conversa, Silpha entra no quarto dele após Lloyd tê-la chamado e pergunta o que ele precisa. Nisso, Lloyd vai direto ao ponto e a chama pra ir em uma caçada de ghouls com ele. E assim que houve esse pedido tão aleatório do garoto, Silpha se vira de costas e sai correndo do quarto. E em seguida, ela retorna já com a sua espada pronta e diz que eles podem ir no momento que ele quiser, pois ele estará livre para a missão. E já seguindo adiante, Lloyd e seus amigos partem uma nova viagem e chegam na grande ponte Dain, que de acordo com a Guilda dos Aventureiros, é o lugar com o maior número de testemunhas sobre a aparição de ghouls. E durante o caminho, Lloyd fica levemente impaciente com a demora de achar as criaturas. Então, ele pede para Silpha usar o seu olfato para localizar o covil dos ghouls mais rapidamente. Porém, ela lembra que esses monstros cheiram a carne podre, portanto, é difícil distinguir quando são ghouls ou são simplesmente resíduos de alimento já vencido. E quanto a Lloyd, ele se lembra que a sua detecção de presença não se faz muito útil quando ele está perto de tantas pessoas. E de repente, Lloyd e seu grupo são abordados por Saria e Asher, que dizem estar ali apenas para almoçar as panquecas da cidade. E nisso, elas chamam Lloyd para acompanhá-los. E ao ouvir ela falando de panquecas, o garoto fica empolgado para experimentá-las e começa a brilhar os olhos. E já no restaurante, Shirudi está espantado em ver Lloyd nesse estado de euforia tão grande, pois as únicas vezes que ele viu o garoto tão entusiasmado, Lloyd estava tratando de magia, o único assunto que ele aparenta gostar tanto. E ao ouvir Green falando isso, Lloyd o rebate, dizendo que as panquecas também podem ser consideradas objetos mágicos, afinal, os ingredientes que as produzem dão origem a um doce incrivelmente delicioso, o que para Lloyd já pode ser considerado uma façanha comparável à magia. E quanto a Asher, ela deduz que Lloyd esteja comendo panquecas pela primeira vez, então sugere que ele comece as comendo sem nada
afinal, ele precisa primeiro conhecer o sabor das panquecas em sua forma base. E ainda durante a conversa, Sarah pergunta o que eles foram fazer por aquela área. Nisso, Lloyd e os outros não hesitam em falar a verdade e deixam claro que estão ali para caçar ghouls. Afinal, de acordo com as testemunhas, há 3 lugares onde mais se avistam ghouls: a Grande Ponte Den, o Cemitério do Norte e nas vielas ao sul. E quanto a Asher, ela pouco se importa com esse assunto e diz que está apenas preocupada com o recital, pois com a crescente aparição dos ghouls pela área, o recital pode acabar sendo cancelado dependendo da agitação dos monstros. Ao seguir com a viagem, Lloyd e os outros chegam até a Ponte Den, então decidem entrar nos esgotos da ponte em busca dos ghouls. Nisso, Sylph utiliza seu olfato para confirmar a presença dos monstros no local, mas ao fazer isso, ela sente seu nariz quase caindo diante de todo aquele fedor e nota que de fato os monstros estão no esgoto. E quanto a Lloyd, ele diz estar preocupado com algo que ouviu. Nisso, Sylph deduz que ele esteja pensando nos aventureiros desaparecidos da área, e ele por sua vez informa que uma amiga dele, que também é uma aventureira, desapareceu recentemente. Por isso, Lloyd decidiu começar a procurar por ela naquela área, e de repente, Lloyd é surpreendido por Tal, que pula em cima dele ao perceber que o garoto estava atrás dela. Mas ao ouvir isso, Sylph acerta um tapa na cabeça da garota, e diz que na verdade a caçada de Lloyd aos ghouls tem como objetivo testar a magia sagrada dele. Sendo assim, Sylph deixa claro que Tal é apenas uma figurante daquela história toda, e quanto ao Lloyd, ele começa a se questionar mais sobre aquele lugar, e como Tal está ali, Lloyd confirma que os esgotos realmente são o covil dos ghouls. Nisso, Tal começa a chorar, dizendo que acabou se perdendo naquele lugar sujo e fedorento, mas quando Tal sentiu a presença de Lloyd pela área, ela usou isso como rumo até finalmente conseguir encontrá-lo, e já assim que eles conseguem deixar o esgoto, Tal decide ir direto para o alojamento dela, pois precisa buscar a sua lanterna, mas ao ver isso, Lloyd utiliza um feitiço de purificação chamado Luz do Sol, formando uma auréola luminosa em sua cabeça, que por sua vez é capaz de iluminar todo o lugar. E além disso, a luz gerada pela auréola também é capaz de limpar toda a sujeira que esteja perto dela. E ao ver isso, Tal nota que com esse ar puro, ela finalmente é capaz de encher os seus pulmões e canalizar o seu ki de forma mais eficiente. E quanto a Shiro, ele decide começar a procurar pelos ghouls sozinho, porém Lloyd nota que com o mau cheiro do ambiente, o olfato de Shiro ficará sobrecarregado demais, o que por sua vez fará com que ele demore mais do que o normal para encontrar os ghouls. Sendo assim, Lloyd decide usar a detecção de presença para ajudar a examinar a área, mas durante o processo, ele é surpreendido por Tal, que nota ele fazendo a respiração de ki. Nisso, ela pergunta onde ele aprendeu essa técnica, e ele por sua vez diz que aprendeu com Sylph, o que desperta ainda mais a raiva da garota. E nisso, Sylph controla Tal com mais alguns tapas, então Lloyd muda de assunto perguntando pela espada assassina de demônios, porém Sylph diz que a deixou em casa, pois gostaria de mantê-la limpa o máximo que puder. E quanto a Tal, ela volta a demonstrar a sua total infantilidade, convidando Sylph para um jogo que tem como intuito revelar qual das duas é a mais forte. E ouvir isso, Sylph lembra que o propósito daquela missão é testar a magia sagrada, portanto, eles não têm tempo a perder com esses joguinhos idiotas. E ouvir isso, Tal insiste e diz que a vencedora do jogo poderá ter um encontro individual com Lloyd, pois se elas estão ajudando com o experimento dele, Tal acredita que no mínimo ele deve favorecê-las com alguma recompensa. Dito isso, Tal informa que o jogo delas terá apenas uma regra: para vencer, elas deverão matar o maior número de ghouls. E já durante o combate, Tal sai na frente matando vários inimigos, porém Sylph entra no meio da luta dela e rouba os ghouls que Tal estava matando. Em seguida, Sylph adota a mesma estratégia seguindo a garota por onde quer que ela vá. Nisso, Tal se irrita ainda mais e a manda parar de ficar copiando seus movimentos. Mas ao ouvir isso, Sylph tenta dar uma desculpa, dizendo que está apenas testando o quão afiada é a sua arma. E durante a luta, Tal nota que Sylph é realmente muito boa em seus movimentos, ainda que ela não esteja usando seu ki e nem magia. Quanto a Sylph, ela também elogia a performance de Tal em seus pensamentos, mas deixa essa informação apenas em sua cabeça. Enquanto isso, Ren fica de canto impressionada com a força das duas. Ao tentar atacar um dos ghouls com a sua espada envenenada, Ren acaba destruindo, e nisso, Lloyd joga uma nova espada na direção dela, que além de veneno, também possui muita magia sagrada. Ao utilizar a nova lâmina contra os ghouls, Ren finalmente consegue matá-los, e já no final da luta, as 3 garotas empatam seus pontos, e sobra apenas mais um único inimigo. Nisso, elas começam a correr na direção dele para matá-lo, e assim conseguir garantir o encontro com Lloyd. Enquanto isso, um homem captura o padre da igreja e demonstra estar disposto a se apossar do corpo dele, para que assim ele possa andar livremente pelo local. Mas nesse exato momento, Sarah encontra o sujeito atacando o padre e fica em choque com o que vê. E nisso, por conta da aposta que as garotas fizeram no último episódio sobre o encontro com o Prota, Tal tenta atacar a criatura, mas acaba sentando involuntariamente, como se estivesse sendo controlada pela criatura. Em seguida, Sylph aparece bem atrás dela e corta os fios que o monstro usou para fazê-la se sentar. E quanto a Ren, ela finalmente entende o que está acontecendo com elas, mas diz que é impossível um monstro daqueles ter esse poder todo. E assim que a criatura ataca o mesmo fio na direção de Lloyd, ele pega o fio e então o analisa, e no fim descobre que aqueles fios dão origem à medula espinhal do monstro. E ao descobrir isso, Ren tem a certeza de que está lidando com um monstro conhecido
desconhecido. Nisso, ela se lembra do que já ouviu há muito tempo, a respeito do flagelado do neurônio, que no caso é um flagelado nascido em uma pequena província, e aparentemente o corpo dele é capaz de produzir um fio infinito com medulas espinhais, feitos exclusivamente de mana, e quando esses fios entram em contato com membros de outras pessoas, eles interferem em seus nervos motores e anulam os comandos do cérebro. E, além disso, os fios da coluna vertebral enrolados em sua pele têm fórmulas de mana para evasão e contra-ataque gravadas nela, o que significa que esse flagelado é capaz de se mover mais rápido do que a velocidade do pensamento. E por ser muito forte, esse flagelado foi usado até mesmo como uma arma biológica em uma guerra civil, algo que deixa Ren terrivelmente chateado. E quanto a Jade, ele explica que assim como eles, o flagelado do neurônio também não conseguia controlar o seu poder, mas no caso dele, o flagelado do neurônio possui um desequilíbrio absurdo na balança do seu poder, sendo capaz de destruir qualquer pessoa com que tivesse contato, seja amigo ou inimigo, e mesmo tendo tomado um tiro no coração, há relatos de que esse flagelado ainda assim continua a matar por reflexo automático, tendo se tornado um morto-vivo intocável, e para detê-lo foi necessário destruir o pedaço do penhasco para lançá-lo ao mar. Enquanto o corpo do flagelado do neurônio afundava sob as ondas furiosas do mar, ele continuou a se debater durante todo esse tempo. E já voltando ao presente, Tao nota que de fato há um fio grudado nela, porém Ren diz que isso ainda assim não faz nenhum sentido, pois de acordo com os boatos, o flagelado do neurônio morreu após se afundar no mar. Porém, Silva diz que se a história contada pela Ren for verdade, mesmo após a morte, o corpo do flagelado do neurônio continuou a se mover, o que significa que há a possibilidade dele estar vivo. Mas Ren diz que isso seria apenas movimentos mecânicos, mas nada tão inteligente e coordenado quanto os movimentos que aquela criatura à frente dela está fazendo. Portanto, ela segue dizendo que é impossível aquilo ser o flagelado do neurônio, embora todos os sinais estejam indicando isso. E quanto a Lloyd, ele deduz que aquela criatura possa sim ser o flagelado do neurônio, porém em sua forma Ghoul. E de repente, Tao nota um monstro indo pra cima dela de novo, então se prepara para atacá-lo, porém o monstro produz ainda mais fios para atacá-los. Enquanto isso, Saria segue acompanhando o ataque ao padre, até que de repente o servo diz ao seu mestre que prefere possuir o corpo de Saria ao invés do corpo do padre. E ao ouvir isso, o mestre autoriza o servo a agir como bem entender e pede para ele apenas fazer um bom uso do corpo da garota. Mas antes que o servo pudesse dominá-la por completo, ele é interrompido por Babylon, que vai até o local para resolver aquela situação toda. E voltando a Lloyd e os outros, eles continuam um confronto contra o monstro. Nisso, Silva diz já ter entendido como funcionam os ataques do inimigo. Então, todas as três garotas conseguem ultrapassar os fios lançados pelo monstro, porém a criatura ainda assim consegue bloquear todos os ataques dela. Afinal, ele também usa os fios de medula para se defender além de atacar. Mas ao notar que ele já está com todos os membros ocupados, Ren utiliza o seu veneno contra o inimigo, que embora seja um Ghoul, ele ainda assim é afetado pelo ataque de Ren, pois ela usou uma neurotoxina que age diretamente no sistema nervoso do alvo. Portanto, isso impossibilita a criatura de usar os seus fios de medula. Feito isso, Ren manda as garotas aproveitarem essa oportunidade para atacar o monstro, pois ele não ficará paralisado para sempre. E ao ver isso, Tao parte o ataque imediatamente. Então arremessa para Silva dar o golpe final, e ela então utiliza a habilidade Rugir do Leão para atacar o monstro, assim dando a entender que a criatura teria sido eliminada por completo. Porém, Silva diz que no último segundo os movimentos automáticos dele voltaram. Portanto, Silva acredita que deu tempo suficiente para ele amortecer a sua queda. E, além disso, ela estranha o fato daquele monstro ser capaz de controlar os seus poderes como bem entender. Afinal, ela acreditava que todos os flagelados não conseguiam controlar os seus poderes tão bem assim. Sendo assim, Silva deduz que aquele assunto seja mais sério do que elas estão imaginando. E nisso, Silva nota o monstro fugindo e diz que elas não devem deixá-los afastar muito. E quanto ao monstro, ele demonstra ter uma certa consciência, pois percebe que não é capaz de bater de frente contra três aventureiros tão fortes quanto elas. E além disso, ele se lembra que seu mestre ainda está na igreja o esperando. Porém, o monstro pretende sair para se divertir na superfície antes de ir ao encontro do seu mestre. E quanto aos aventureiros que ele acabou de enfrentar, o monstro diz que ainda irá se encontrar com eles quando chegar o momento certo. E já ao se lembrar de como era a vida dele quando vivo, o monstro resume como uma vida de merda, pois ele vivia sendo maltratado sem ter um lugar para pertencer, até que no fim ele acabou se tornando um etéreo, que no caso é uma raça que pode possuir os corpos dos vivos, controlando eles da forma que mais lhe convém. Mas no caso dele, isso só funcionou com aqueles que eram fracos de espírito, e ele então foi seguindo a sua vida assim, até que de repente acabou conhecendo seu mestre, que por sua vez lhe informou sobre um tal cadáver poderoso, que no caso foi o apelidado como o Corpo do Guerra Civil, que continuou exercendo um poder incrível mesmo depois de morrer, e desde então ele passou a dominar o corpo daquele ser, e então perguntou ao seu mestre o que ele quer em troca daquele corpo. Mas ao invés disso, o mestre pediu para ele usar o corpo daquele ser como achar melhor. E ao ouvir isso, ele primeiramente foi atrás dos bastardos que causaram a sua morte, mas depois de ter conseguido alcançar esse objetivo, ele já não tinha nenhum
um outro plano em mente. Então, a partir daí, as vontades de seu mestre se tornaram o centro do seu mundo. E já ao ficar frente a frente com Lloyd, o monstro nota que o garoto, de fato, se mostrou muito diferente dos outros, pois ele foi o primeiro a notar os seus fios antes de qualquer pessoa. E além disso, ele também fez o contato intencional com um de seus fios, o que para o monstro foi algo totalmente assustador, pois ao fazer contato com Lloyd, ele sentiu um desespero tão grande ao ponto de deixá-lo paralisado. Ao sentir uma enorme mana vindo do garoto, o monstro implora por misericórdia e pede pro garoto deixá-lo ir. Mas ao se lembrar que Lloyd é uma ameaça ao seu mestre, o monstro tira a força do além e parte pra cima do garoto, mesmo tendo apenas um braço disponível para lutar. E nisso, Lloyd projeta uma barreira em torno do seu corpo, evitando sofrer aquele ataque. E após isso, Lloyd atinge o monstro e nota que agora ele parou de reagir automaticamente. Nisso, o monstro pergunta o que o garoto pretende fazer com ele. Então, Lloyd responde que irá levá-los para estudar como as fórmulas mágicas estão interagindo no corpo dele. Afinal, um Ghoul que pode usar a habilidade de quando ainda era vivo é um evento raro. E ao dizer isso, Lloyd nota que o monstro conversou com ele, então fica espantado com isso. E contra Green, ele sugere que aquele Ghoul deva ser um etéreo que por sua vez possuiu o corpo de um outro ser. E ao ouvir isso, Lloyd fica ainda mais interessado em conhecer o monstro, então pede para que a criatura os acompanhe. E ao ouvir isso, ele começa a chorar sangue, e então se questiona se aquelas lágrimas são dele ou do Guerra Civil, que no caso é o seu hospedeiro. E contra Green, ele elogia o monstro, dizendo que ele tem muita coragem de enfrentar Lloyd sem fugir. E ao ouvir isso, o monstro se lembra das barras que tinha que lidar no mundo em que ele cresceu, e nota que enfrentar Lloyd é muito mais desafiador do que qualquer coisa que ele tenha enfrentado quando ainda era vivo. E pela primeira vez, ele vê a mão de alguém gentil se estendendo para ele, portanto, o monstro agradece Lloyd por essa consideração. E em seguida, ele pede desculpas por tudo que fez para ele. Dito isso, ele se lembra de um momento que esteve com seu mestre. E na ocasião, ele foi apresentado por uma pedra que, em tese, continha um feitiço divino chamado Luma Máxima. E uma vez quebrada, a carne podre que o monstro controla, bem como seu corpo etéreo, serão erradicados em um instante. E já voltando ao presente, o monstro decide utilizar essa pedra, e após destruí-la, ele simplesmente desaparece dos olhos de todo. Nisso, Jiriel deduz que ele tem usado uma magia sagrada, algo anormal vindo de um Ghoul, principalmente o Luma Máxima, que é um feitiço avançado que apenas algumas pessoas conseguem lançar. E de repente, eles ouvem uma voz vindo daquele amontoado de poeira. Então, o ser pede para que eles protejam seu mestre. E ao ouvir isso, Lloyd fica ainda mais curioso para descobrir tudo o que há por trás daquele ser. Enquanto isso, Babylon pede para Asher levar o padre até a guilda dos aventureiros. Mas ao ouvir isso, ela fica preocupada com ele. Porém, Babylon diz que ficará bem e pede apenas para que ela vá. E além disso, ele a manda não pedir reforços para ele. Afinal, aquele ser à sua frente não pode ser derrotado por ninguém. Ao ficar a sós com aquele ser, Babylon pergunta se ele seria algum tipo de monstro. Porém, o mestre demonstra zero interesse em explicar ao garoto o que ele é. Afinal de contas, ele já está decidido a matar Babylon. Portanto, não fará diferença ele conhecê-lo melhor. E durante a luta, Babylon se lembra da conversa que teve com Lloyd antes dele partir. Na ocasião, os dois haviam estranhado um dos padres, que no caso é o inimigo que ele está enfrentando agora. E embora o perigo esteja iminente, Lloyd diz não estar sentindo muito medo da situação e deduz que isso se deva ao fato dele não conseguir medir o quanto seu inimigo é poderoso. E durante o combate, Babylon nota que só há um jeito de deter o seu inimigo. No caso, ele deve usar a magia de classe purificadora. E nisso, ele ataca o inimigo com uma sequência de vários flashes, o cegando por completo, mas no fim, ele é atingido por um golpe em cheio. Em seguida, é arremessado no chão, terminando caído numa poça de sangue. E após Babylon descobrir quem é o mestre, ele é jogado contra o chão, e o próprio mestre se lamenta por seu inimigo não ter nada de especial para mostrar. Até que de repente, Babylon aparece bem atrás dele e diz que ele atingiu o alvo errado com seu último ataque. Dito isso, ele explica um pouco mais sobre sua habilidade especial. No caso, ela torna o corpo de Babylon extremamente flexível, capaz de torcer qualquer parte de seu corpo, mais do que a maioria das pessoas. E no caso do último ataque que ele sofreu, Babylon explica que usou a sua habilidade para torcer o interior de seu corpo, evitando receber um golpe fatal do seu inimigo. E além disso, ele usa sua torção de ossos para aumentar a sua força e atacar o mestre, que por sua vez nota que Babylon é perigosamente poderoso. Mas mesmo tendo conseguido atacá-lo, Babylon diz estar insatisfeito, pois ainda pretende atacar o mestre com o máximo de sua força. Dito isso, ele começa a atacar o inimigo com vários golpes, o encurralando por completo. E durante a sequência de golpes, Babylon sente como se estivesse prestes a vomitar as suas entranhas, devido ao fato de estar ficando sem mana. Mas mesmo com tudo isso, e com os braços já entorpecidos, Babylon sai golpeando seu alvo, pois o seu único objetivo é garantir com que Asher consiga escapar e encontrar um lugar seguro para ele e para o padre. Mas durante o combate, Babylon é atingido pelas garras que saem das costas do mestre e dá de costas na parede. Feito isso, o mestre diz entender como o garoto se sente. Em seguida, nota que o corpo do garoto aparenta ser um bom hospedeiro para ele, portanto, ele decide matar Babylon
para se apoderar de seu corpo. Enquanto isso, Catarina cuida de alguns aventureiros que se abrigam na guilda por conta da chuva. Porém, ela reclama dessa atitude, dizendo que a guilda não deveria ser usada para isso. E de repente, Catarina nota a chegada de mais alguém e deduz que a pessoa em questão também esteja indo no local apenas para se abrigar. Porém, ela nota que na verdade a pessoa que acabou de chegar é a própria Asher, que já chega na guilda assustada. Nisso, Catarina vai até ela e pergunta o que aconteceu, mas no meio da conversa, as duas são interrompidas por dois aventureiros que se dispõem a ajudar Asher com o que ela precisar. Embora ela tenha o apoio de todos, Asher se lembra da ameaça que o mestre lhe fez, então decide se abster de dar mais detalhes e diz que o padre apenas escorregou na chuva, mas ficará bem. Ela então deixa o padre na guilda para que ele possa descansar um pouco mais. Em seguida, deixa o local correndo, porém assim que ela vai embora da guilda, Asher se arrepende de não ter pedido a ajuda deles e se sente estúpida por ter se deixado dominar pelo medo. Afinal, os aventureiros pareciam fortes o bastante, mas assim que ela se lembra do rosto aterrorizante do mestre, ela começa a sentir ânsia de vômito e nota que fez certo em não envolver os aventureiros nisso, pois eles certamente morreriam se tentassem enfrentar aquela criatura poderosa. Enquanto a Babylon, Asher nota que precisará fazer algo para salvá-lo o quanto antes, pois se não fizer isso a tempo, o garoto pode acabar morto nas mãos do mestre. Enquanto corre na chuva, Asher volta a se autodesqualificar, dizendo que a única habilidade que ela tem é a de cantar, algo que não ajuda a lutar contra ninguém. Nisso, ela começa a gritar aos céus, pedindo a ajuda de Deus com aquele problema que ela está passando, e logo ao dizer isso, Asher se lembra da irmã dela a menosprezando e questionando os motivos que a fizeram entrar na igreja, pois para ela, Asher não é digna de ser chamada de mulher sagrada, e de repente, Asher se desequilibra e cai no chão em uma poça de água, mas logo em seguida, ela é acolhida por Lloyd, que diz a ela que aquela chuva forte começou quando ele estava justamente a caminho da guilda. Dito isso, ele oferece seu guarda-chuva para a garota se abrigar, e diz que logo mais irá levá-la de volta para a igreja. Porém, ao ver que Lloyd finalmente resolveu aparecer, Asher ignora tudo que ele falou e apenas implora pela ajuda dele. No caso, Asher pede para que Lloyd vá correndo salvar Babylon, mas logo ao dizer isso, Asher volta a si e tenta enganar Lloyd pedindo para ele esquecer o que ela acabou de pedir, pois sabe que se o garoto se dirigir até o inimigo, ele também acabará morto. Enquanto isso, Babylon se encontra em um quarto branco e desconhecido e diz que a vida dele nunca foi das melhores, portanto, ele não se importa em acabar daquele jeito. Além disso, ele acredita que já fez a sua parte quando garantiu a segurança de Asher. Ao perceber que está em um lugar diferente, Babylon chama por alguém e pergunta se há algo para beber por ali. Nisso, um homem o puxa para um outro lugar, onde há uma garota cantando lindas melodias, e ao ouvir a jovem cantar, Babylon deixa as bebidas para uma outra hora, até que de repente, ele acorda e nota que a tal garota estava cantando justamente para ele acordar. Nisso, eles lembram tudo o que aconteceu nesses dias que ele esteve desacordado. No caso, Lloyd recolheu o Babylon e levou até Lordoice para que ele pudesse receber o melhor tratamento possível, e passados 3 dias, Babylon finalmente acordou ali na frente deles, e agora que ele já não é mais uma preocupação, Tal decide focar apenas em proteger a igreja de uma nova possível invasão. E quanto a Lloyd, ele diz ter levado Asher e o padre para Lordoice com os outros por acreditar que eles seriam os dois principais alvos dos ataques feitos à igreja recentemente. E ficando sabendo de tudo o que aconteceu, Babylon finalmente entende a sua situação atual, então ele pergunta por Lloyd, e ouvir o nome do garoto, Galileia diz que Babylon deu sorte de ter acordado a tempo. Afinal, Lloyd planejava usá-lo como uma cobaia de experimento de despertar forçado que ele planejava colocar em prática. Nisso, Lloyd olha com um olhar de decepção, mas tenta disfarçar, dizendo estar aliviado por Babylon ter acordado. Enquanto ele, Babylon acredita que conseguiu acordar mais rápido devido ao fato dele ter comprimido seus órgãos com um poder de flexibilidade. E ao ver ele falando dessa forma descompromissada, Talia o chama de idiota e diz que ele quase morreu. Afinal, Lloyd e Jiriel precisaram ficar lançando magia de cura nele por mais de 10 horas e mesmo assim, ele ainda não tinha acordado. Nisso, Babylon entende o esforço que fizeram por ele e demonstra gratidão a todos. Porém, Lloyd diz que ele deve agradecer apenas a Asher e Jade, pois Asher estava purificando sem parar até que ela não o visse voltando à consciência. E tudo isso ela fez sem sequer pedir a ajuda de Lloyd. Porém, Lloyd deixa claro que se não fosse por seu poder de teletransporte, Babylon teria morrido de qualquer forma. Dito isso, Lloyd faz algumas perguntas a ele para entender melhor o que ocorreu na igreja. Ao descobrir que o inimigo pode mudar de forma como um monstro e ainda usar Luxa, Jiriel se irrita com Babylon, pois ele faz parecer que um anjo como Jiriel fosse realmente considerar magia divina a um ser como aquele. E quanto a Babylon, ele relata ter disparado diversos golpes divinos no monstro, mas no fim, ele não teve nenhum sinal de que o inimigo fosse sucumbir aos seus ataques. E ao ouvir isso, Lloyd lembra que os golpes divinos afetam apenas consciências culpadas, e como o inimigo de antes não sofreu danos, isso significa que ele não sente culpa por suas ações e acha que está agindo corretamente. Mas além disso, Lloyd também acredita que o inimigo possa ter algum tipo de crença poderosa que a purificação de Babylon não consiga penetrar. Mas independente de qual das opções esteja correta, Lloyd nota que esse inimigo irá dar muito trabalho para ele. E já em outro dia, Lloyd escuta a versão do padre sobre o ataque do monstro à igreja. E então, ele deduz que o monstro estivesse querendo possuir Asher e o
padre justamente para ter mais olhos na própria igreja, porém Lloyd ainda não entende qual é o objetivo desse ser com isso. E quanto a Babylon, ele diz ter se encontrado com o inimigo no jardim interno, e ao ouvir isso, Lloyd aponta o jardim interno como um lugar suspeito, e então eles vão até lá. Enquanto conversa com Tal, ele pergunta o que Catarina lhe disse ao ficar sabendo dos últimos ocorridos, mas no meio da conversa eles são interrompidos pela própria Catarina, que começa a reclamar de seu trabalho com a guilda de aventureiros. E ao ouvir isso, Tal pergunta o que aconteceu com ela exatamente. Nisso, Catarina diz que após ouvir o relato de Tal, ela resolveu ir até a sede da igreja e dar a eles a imagem daquele homem que atacou Babylon. Nisso, o padre é informado sobre todos os detalhes referentes àquele homem e também sobre ele ter usado a magia sagrada Luxa durante o combate. Mas assim que ouvem isso, os outros padres começam a ficar irritados, pois não há como um simples monstro ser um deles, os servos mais dedicados de Deus. Portanto, os padres descartam qualquer seriedade que esses relatos poderiam ter e, ao invés disso, interpretam os relatos como rumores profanos. Nisso, um dos padres pergunta quem é o responsável por espalhar aquela história, e então uma das servas da igreja mostra a imagem do governador de Lordosh para eles, e diz que é ele quem está por trás desse rumor. E assim que eles veem aquele homem, os padres lembram que o governador de Lordosh é apenas um bandido sem credibilidade alguma, e ao ver eles menosprezando os outros sem ter certeza de nada, o padre pede para eles irem com calma, mas no fim daquela reunião, eles pedem para que apresentem provas contra a igreja antes de acusá-la de estar envolvida no ataque contra Babylon. Afinal, o homem por trás do ataque, em teoria, seria um agente da igreja. E quanto a Lloyd, ele decide continuar as buscas pelo jardim interno e manda os irmãos continuarem quebrando o chão do jardim. Enquanto isso, Crow conversa com os corvos, pedindo para que eles também os ajudem na missão. E de repente, Saria vai até o local e começa a cutucar os peitos de Asher como forma de puni-la por ela ter desaparecido do nada. E em seguida, ela pergunta se Asher conseguirá participar do recital. E nisso, Babylon entra no meio da conversa e informa Saria que Asher foi atacada por um homem muito poderoso e que por isso pode voltar a ser alvo dele. Portanto, ele acredita que o recital deva ser cancelado. Enquanto isso, Silva finalmente encontra algo suspeito no jardim. No caso, se trata de uma escadaria secreta que leva a algum lugar. Nisso, Lloyd nota que a porta do porão é feita com material que bloqueia tanto a mana quanto o Ki. E ao descobrir que havia um lugar do tipo embaixo da igreja, Asher fica indignada. Então Babylon pede para ela ficar ali enquanto eles descem as escadarias para conferir o que há naquele porão. Mas ao ouvir isso, Asher pede para ir com eles também. E nisso, eles têm acesso ao local secreto e descobrem que haviam seres vivos sendo usados como experimentos bem embaixo da igreja esse tempo todo. E ainda no passado, antes de Babylon acordar, Crow se aproxima da cama e pede para o seu amigo acordar logo, até que de repente, Asher vai até o quarto correndo e pede para que eles a deixem curar Babylon com a sua magia sagrada. Nisso, Tal se irrita ao ver uma pessoa da igreja por ali e diz que Babylon já foi atacado justamente por uma pessoa vestida como padre. Sendo assim, ela aponta rudemente para Asher e diz que eles não devem confiar em ninguém da igreja. E voltando ao presente, Asher e os outros se assustam ao descobrir o local que havia escondido embaixo da igreja. E ao ver que Tal estava certo em desconfiar da igreja, Asher pede desculpas em nome da instituição. E quanto a Galileia, ele se questiona do que são aquelas coisas. Nisso, Tal deduz que sejam monstros. E ao passarem mais alguns segundos no esconderijo, Silva nota que o som do lado de fora ecoa intensamente quando alguém passa por baixo do esconderijo. E ao levar em consideração alguns pontos, ela deduz que aquele seja o esconderijo do homem que atacou Babylon. E quanto a Galileia, ele pergunta se ela acha que ele irá voltar. E Silva diz que provavelmente o homem não retornará tão cedo, tendo em vista o estrago que ele causou na superfície. E além do mais, ela acredita que o sujeito já estivesse ciente da possibilidade do esconderijo ser descoberto e por isso já deve ter preparado um outro local. E de repente, Ren nota um monstro com aspecto um pouco familiar e diz que ele se parece com os ghouls que ela enfrentou quando estava no esgoto. E ao ver que Ren está correta, Silva nota que o ataque do sujeito e o que aconteceu no esgoto estão conectados, algo que a deixa assustada. Nisso, Lloyd termina sua análise do local e diz que esse lugar tem mais cara de laboratório alquímico do que de feitiçaria. No caso, o objetivo da pessoa por trás do local é pegar as células de organismos vivos e cultivar membros inteiros antes de fixá-los. E além disso, Lloyd diz que as tentativas de fundir etéreos em corpos fez parte da pesquisa sobre síntese feita naquele laboratório. Enquanto isso, Asher continua apavorada com aquela situação, pois não imaginava que algo tão macabro estava sendo feito logo embaixo da igreja. Eu parar para pensar um pouco nisso, Silva nota que os ghouls que eles combateram no esgoto provavelmente não eram genuínos, pois com certeza eles eram essas criaturas que foram remendadas a partir de várias partes. Em outras palavras, essas criaturas são quimeras, um ser criado a partir do conjunto de várias vidas. Eu fazer essa análise geral da situação, Silva continua sem saber o que exatamente o sujeito esperava fazer com essas quimeras que está produzindo, e embora eles ainda não tenham a resposta para isso, Galileia diz que provavelmente não deva ser algo muito bom. E quanto a Lloyd, ele começa a ficar empolgado com aquela situação, mesmo as coisas não sendo muito boas, e para Lloyd, o sujeito por trás daquilo
deve estar buscando modificar o seu próprio corpo. E ao ouvir isso, Silpha se adianta e saca a sua espada dizendo que eles devem destruir aquele laboratório quanto antes. Mas nisso, Lloyd começa a ficar chateado com aquilo e tenta convencê-los a não destruir o local. Então Silpha muda de ideia e diz que irá destruir o laboratório depois que Albert fizer um estudo minucioso do lugar. Dito isso, ela demonstra surpresa ao ver que o garoto entende minimamente de alquimia e nisso, Lloyd diz que leu apenas um pouco sobre o assunto, mas de repente, no meio da conversa, eles são interrompidos por uma Lamia que tenta atacá-los. E ao ver que o sujeito deixou os monstros soltos no laboratório, Galileia fica mais atento ao local. E quanto a Lloyd, ele pede para seus amigos não matarem o monstro, falando que eles devem capturá-lo vivo. Nisso, Crow finaliza o inimigo com a sua fala amaldiçoada, deixando todos impressionados com o avanço dele nessa técnica. E quanto ao Lloyd, ele aproveita que a Lamia está presa e começa a observá-la mais de perto. Nisso, ele nota que aquela criatura é na verdade um ser humano, portanto, não foi feita ali no laboratório. Ao descobrir que havia um humano sendo usado como cobaia nesse experimento maluco, todos ficam indignados com as ações do dono do laboratório. E quanto a Asher, ela se ajoelha em direção à humana e diz que ela não precisa ficar com medo deles, afinal, eles estão ali para ajudá-la. E nisso, Galileia nota ela muito perto da Lamia e pede para ela se afastar, porém, o monstro consegue atacá-la a tempo, fazendo Asher voar para longe. E mesmo tendo sido atacada, ela entende o lado da Lamia, pois sabe que ela deve estar realmente muito assustada com aquela situação. E quanto a ela, Asher se sente uma pessoa patética por não ter percebido antes o que estava acontecendo bem embaixo do seu nariz, até que de repente, Asher começa a ouvir a irmã dela cantarolando. Nisso, a Lamia volta a si, pois ao ouvir aquela melodia, ela começa a afastar o lado monstro que foi injetado nela e se lembra que na verdade, ela sempre foi humana esse tempo todo. E ao ver que ela voltou ao normal, Asher a abraça e desculpa por tudo que aconteceu com ela naquele laboratório, pois para Asher, o fato de ela não ter percebido antes o que estava acontecendo é um erro muito grave. E passado-se um tempo, Albert vai até o local para examinar melhor o tal laboratório embaixo da igreja. E nisso, ele tenta primeiramente falar com a humana resgatada, porém a garota diz que não se lembra de nada do que fizeram com ela, e então se desculpa por não ser muito útil. E quanto a Lloyd, ele deduz que a amnésia da garota tenha ocorrido por conta do processo de quimerização que ela sofreu. E embora ela não se lembre de nada, Lloyd supõe que ela tenha sido uma aventureira antes de perder a memória. E ao ouvir isso, Galileia diz que Lloyd tem razão, afinal a garota é capaz de usar magia, algo que muitos aventureiros podem fazer. E quanto a ela, a garota diz que mesmo se soubesse a sua identidade, a sua vida continuaria difícil, tendo em vista que ela possui um corpo metade humano e metade monstro. Mas ao vê-la preocupada com tão pouco, Galileia a conforta dizendo que em Lordost ela pode viver tranquilamente mesmo tendo essa condição, afinal, a Ilha Lordost é o lugar onde qualquer pessoa é capaz de levar uma vida feliz, mesmo sendo diferente dos outros. E ao ouvir isso, a garota se sente mais aliviada, porém Lloyd continua pensativo quanto ao padre misterioso, pois ainda quer descobrir quem é esse homem. E ao ouvir isso, a garota Lamia tira um rosário de seu pescoço e diz que encontrou aquele objeto no laboratório, portanto, ela acredita que aquilo possa ser útil de alguma forma. E quanto ao padre misterioso, ela diz ter uma vaga lembrança de como ele é. No caso, a garota descreve como um cara que odeia os deuses, justamente por estar sempre falando mal deles. Enquanto a escuta, Lloyd diz ter algo para deixar com ela, então ele joga algumas anotações do laboratório no chão, deixando todos surpresos. E Galileia deduz que ele tenha pego esses documentos quando soube que o local iria ser destruído. E ao ver Lloyd mostrando aquilo para Lamia, Tal diz que ele deveria mantê-la longe daqueles documentos para evitar reviver os traumas que ela passou no laboratório. Porém, Lloyd diz que se ela não quiser ver os documentos, ela tem a permissão de simplesmente queimar aquela papelada toda. Mas ao mesmo tempo, ele lembra a todos que aqueles dados são a única pista que eles têm sobre como transformar a Lamia novamente em humana. Afinal, o corpo dela está funcionando à base de várias fórmulas mágicas complexas que ele sequer é capaz de entender. Portanto, Lloyd deixa claro que a garota Lamia é a única pessoa capaz de descobrir como mudar a situação dela e trazer o seu corpo humano de volta. E dito isso, Lloyd dá duas opções para ela. No caso, ela pode queimar os documentos e se sentir aliviada, ou seguir em frente passando por cima do trauma dela para descobrir um jeito de voltar ao normal. E ao ouvir essas duas opções, a garota decide ficar com a segunda e diz que fará o seu melhor para ter o seu corpo humano de volta. E ao ver que ela está disposta a enfrentar essa longa jornada ao lado deles, Lloyd decide dar um novo nome para ela, então sugere o nome Lamy por parecer com Lamia. E enquanto isso, Asher corre com pressa até o castelo em busca de Saria. E ao ver a garota, Asher diz que irá cantar no festival, mas ao vê-la tão empolgada com essa ideia, Albert quebra toda e qualquer expectativa que ela tenha, dizendo que o festival foi na verdade cancelado. E ao descobrir isso tão repentinamente, Saria fica decepcionada e diz que eles não devem cancelar esse festival independente do que aconteça. Porém, Albert diz que após Lamy ter dito que o tal padre misterioso tem um certo ressentimento contra a igreja e os deuses, a coisa mais sensata que eles podem fazer é ficarem mais reclusos. Afinal, o padre certamente não deve gostar do hino e do canto de Asher. E quanto a Silpha, ela acrescenta uma problemática a mais nessa história, no caso, o rosário que Lamy encontrou no laboratório. E Silpha diz
que se esse objeto realmente pertenceu ao padre, isso também pode ser um mau sinal, pois a maioria dos rosários são feitos de prata, mas aquele é feito de ouro maciço, e há apenas 12 pessoas autorizadas a carregar rosários feitos de ouro. No caso, apenas o Papa e os 12 bispos que supervisionam a Igreja Central têm acesso a esse objeto. E ao ouvir isso, Ren toma um susto, pois não imaginava que um dos 12 bispos pudesse ser o vilão por trás disso todo, mas ao ver que a garota está pensando em um bispo como vilão, o padre a corrige e diz que essa hipótese jamais poderia estar correta, afinal, um bispo jamais poderia fazer uma coisa dessas. E ao invés de pensar nessa hipótese, o padre sugere que o rosário tenha sido roubado por alguém. E quanto ao Babylon, ele se lembra que o padre misterioso não precisava de um ritual para usar a magia sagrada, ou seja, ele tinha passe livre para usá-la. E ao ouvir isso, o padre nota que a sua argumentação foi totalmente quebrada, e então ele confessa que a dedução de Ren estava correta. No caso, o vilão por trás disso tudo realmente é um dos 12 bispos da Igreja Central. E quanto ao Albert, ele nota que cancelar o festival do Advento não fará mais sentido, afinal, o inimigo já está infiltrado na igreja, portanto, ter o evento ou não já não é mais garantia de que eles estarão seguros. Nisso, eles decidem manter o festival, porém no dia do evento, eles devem separar o Papa dos 12 bispos, pois assim, eles conseguirão ao menos evitar que o Papa seja assassinado. Em relação aos bispos, eles devem ficar de olho ao ver qualquer ato suspeito vindo de um deles. Enquanto isso, a Anastasia nota uma outra santa andando por aí com um bilhete para Albert, então pega o bilhete à força e vai até o padre misterioso para falar a informação que acabou de ler na carta. No caso, a carta diz que Albert planeja inspecionar as instalações da igreja com o Papa separado dos bispos, e a essa altura do campeonato, Anastasia acredita que a base que havia sido construída embaixo da igreja já tenha sido destruída, porém o padre deixa claro que isso não será o suficiente para poder pará-lo, afinal, ainda que eles saibam todo o seu plano, ele conseguirá realizá-lo independente disso. E ao ficar cara a cara com os 12 bispos, Silfa os cumprimenta, e quanto ao Papa, ele diz a todos que aquele será um dia muito especial, pois é o dia em que eles celebrarão o nascimento de Deus. Portanto, ele deseja que todos tenham um ótimo festival do Advento. Nisso, Silfa concorda com ele, mas diz que o tempo ruim aparentemente não irá colaborar muito com o festival. E ao ouvir isso, o Papa se desculpa com ela e explica que ele é o responsável por atrair a chuva. E após os bispos ouvirem que eles serão escoltados separados do Papa, eles começam a reclamar, porém tal se lembra que há um dos bispos conspirando contra o Papa, portanto, eles precisam ser escoltados em outra carruagem. Enquanto isso, o bispo Bartz começa a se vangloriar, dizendo que fará qualquer inimigo voar pelos ares, ainda que tenha guardas lhe protegendo. E quanto ao bispo Dante, ele aconselha Bartz a não ser tão falastrão, pois um homem jamais deve sair por aí tagarelando seus próximos passos. E ao ouvir isso, Bartz começa a brigar com Dante, mas Ren chama a atenção de Dante, pedindo para ele a acompanhar. E quanto a Bartz, ele é puxado pela bispa Melissa, que o lembra que eles devem seguir logo para a carruagem que serão escoltados. Enquanto isso, Tal fica procurando a pessoa que ele irá escoltar e fica torcendo para que seja um homem bonito. Porém, Galileu aponta para a pessoa que ele irá escoltar. E ao ver quem é, Tal nota que se trata de um homem de meia idade careca chamado Akamaki. Então, a garota se decepciona totalmente e pergunta se há outra pessoa que ela possa escoltar. Nisso, Galileu aponta para um outro homem que no caso é um irmão gêmeo de Akamaki, um homem chamado Aomaki. E ao ver que não tem o que fazer, Tal vai correndo até os dois para escoltá-los, mas faz isso com a maior má vontade do mundo, deixando os dois bispos irritados. Enquanto isso, o bispo Roselli se dirige até Babylon e o reconhece como o homem que foi atacado por alguém vestido de padre na igreja da região de Den. E ao ouvir isso, Thor, um outro bispo, fica irritado ao ver que Babylon realmente acha que alguém da igreja faria algo do tipo. Porém, Roselli pede para ele se acalmar e pergunta se já há pistas sobre o tal criminoso. Nisso, Babylon diz que não, encerrando aquele assunto tenso por ali mesmo. Enquanto isso, Albert vai até o pai dele e diz que o Papa está prestes a chegar. E ao ouvir isso, o pai de Albert fica feliz com essa novidade, pois já não vê o Papa Kitane há muito tempo. E quanto a Albert, ele disfarça seu nervosismo ao rei, mas continua pensativo quanto à possível tentativa de assassinato que o Papa poderia sofrer. Porém, levando em consideração que eles já separaram os bispos do Papa, Albert fica um pouco mais tranquilo, pois seu padre misterioso for um dos bispos mesmo, separá-los do Papa evitará que ele seja assassinado. E de repente, um dos guardas do castelo vai até Albert e diz que a carruagem do Papa acabou de chegar. E ao ouvir isso, Albert vai até Kitane pessoalmente para recebê-lo e já chega se desculpando pelas várias descortesias que eles cometeram. E quanto ao Papa, ele ignora esses pequenos problemas, pois está feliz com o simples fato de estar vendo o rei Charles novamente, que no caso é um velho conhecido que ele já não vê há tempos. E durante a conversa, Charles fala sobre a sua ansiedade para ver a apresentação de Saria, mas além disso, ele diz que há outra coisa que também o deixou muito empolgado para aquele dia. E ao ver que eles terão uma longa conversa pela frente, Albert pede para os dois entrarem, e embora tudo aparente estar sob controle, Albert continua preocupado com a falta de guardas pelo castelo, e mesmo que
que seja proibida a entrada de armas no Festival do Advento, Albert se lembra que o padre misterioso é capaz de usar disfarces para se infiltrar em qualquer lugar que ele quiser. Portanto, isso também é algo que o deixa preocupado. Porém, Albert torce para que o festival ocorra de forma pacífica, como deve acontecer, com todo mundo voltando para casa em segurança. Enquanto isso, alguns homens notam a presença de Silpha na igreja, e então começam a falar sobre ela e elogiar a aparência dela de longe. E ao notar todos os olhares indo para Silpha, Anastasia vai até a garota e diz que ela é realmente muito popular pelo local. Portanto, Anastasia propõe que ela deixe ser uma criada e se junte à igreja. Eu ver isso, Silpha sorri de forma simpática, mas por dentro ela pensa sobre a possibilidade de Anastasia ser o tal padre misterioso ou até mesmo uma cúmplice dele, pois se esse for o caso, essa seria a pior das situações possíveis. Afinal, Anastasia possui uma habilidade excelente, além de ser a assessora próxima do Papa. Portanto, Silpha diz que a sua única opção agora é orar para que Anastasia não seja a bispa traidora. E quanto a ela, Anastasia sente uma aura ameaçadora vindo de Silpha, mesmo depois de ter tirado a espada dela. Eu pensar um pouco mais, ela nota que diferente dela, os outros bispos possuem duas pessoas escoltando eles, mas no caso de Anastasia, ela tem apenas a Silpha, que é justamente a espadachim prateada. Portanto, ela nota que as suas ações ficarão muito mais limitadas de agora em diante, pois em qualquer deslize, ela pode acabar entregando a sua real identidade como inimiga da igreja. E além disso, Anastasia diz estar incomodada com o corvo que fica no telhado da igreja sem sair de lá pra nada, mas ao mesmo tempo, ela se lembra que isso não é o maior de seus problemas, afinal, a igreja não se preparou pro pior cenário possível. E de repente, Charles começa a ouvir um estrondo vindo lá de fora e deduz que o festival esteja prestes a começar, pois ele confunde o som que ouve com o som de um bumbo, mas não demora muito para eles descobrirem que na verdade aquele barulho todo estava vindo de um monstro gigante que aparece atrás da igreja do nada. Nisso, todos ficam sem entender o que está acontecendo. Então Gitane explica que aquele som é o caldeirão do inferno se abrindo e diz que gostaria que Charles visse aquela cena de um lugar privilegiado. Dito isso, Gitane se lembra de seu passado, quando alguns homens foram até a casa dele para lhe ofertar o cargo de papa, e mesmo não querendo muito, ele acabou cedendo à insistência deles e foi até a cerimônia para ser o papa. E ao chegar na igreja, ele ficou no meio de um círculo de bispos, e em seguida recebeu uma luz sagrada em seu corpo como forma de testá-lo para ver se ele realmente é digno de se tornar o próximo papa. E após o ritual, Gitane passou no teste, provando que não possui nenhum resquício de maldade em seu coração, mas ao invés disso, Gitane diz que na verdade, nesse exato momento, esse turbilhão sombrio que nasceu em seu corpo supera a definição de mal dada por Deus, e por isso ele acabou passando no teste mesmo não sendo uma boa pessoa. E já voltando ao presente, Gitane solta um comentário irônico, dizendo que as coisas parecem ter ficado um pouco agitadas do lado de fora. E além disso, Gitane lembra que já era previsto a aparição de uma quimera no subsolo daquela igreja, e como Albert destruiu as instalações, o monstro conseguiu ter acesso ao reino junto de outros monstros. E enquanto eles conversam, as pessoas nas ruas são abordadas por monstros que partem ao ataque. E nisso, Albert se coloca entre Charles e Gitane e nota que esse tempo todo, o Papa que estava sendo protegido era na verdade o alvo que deveria ser eliminado, enquanto a pessoa que deveria ser protegida era o próprio Charles, o pai de Albert. E voltando a Gitane, ele diz que o seu objetivo é eliminar todos aqueles que seguem a vontade de Deus. Portanto, Albert também é um dos seus alvos. E quanto às leis do reino, Gitane diz que elas são criadas com base nos mandamentos bíblicos, como por exemplo, não roubar ou matar. Porém, para Gitane, ele não vê problema algum em matar ou roubar quando há pureza nessa ação. E durante o discurso, ele é interrompido pelo anjo Jeriel, que fica decepcionado ao ver que Deus mandou apenas um de seus anjos. Afinal, Gitane estava com expectativas de que ele próprio desceria à terra. E quanto a Jeriel, ele fica espantado com a mudança repentina de Gitane e pergunta o porquê dele estar tão diferente do normal. E ao ver que há um anjo no local, Albert se sente mais confiante, pois sente que pode dar um basta naquela situação se tiver Jeriel do seu lado. Enquanto isso, Gitane continua sua discussão com o anjo, mas diz que não tem necessidade de falar de seus planos para ele. E quanto a Charles, ele pega novamente o retrato do falso papa e diz que ele se parece com Gitane mais novo. Portanto, ele deduz que Gitane tenha mudado já naquela época. E de repente, no meio da discussão, Albert e Charles são presos pelas garras do papa traidor. E nisso, Charles pede para os anjos salvarem apenas o seu filho e deixarem ele para morrer. Mas em contrapartida, Albert diz o completo oposto, pedindo para Jeriel salvar apenas o seu pai. E nisso, tanto Albert quanto Charles são teletransportados para um lugar seguro. Então, Jeriel diz que no momento ele está afastado do reino celestial. Porém, ele apresenta uma outra pessoa para Gitane e o apresenta como seu patrão na terra. E ao ver que a pessoa em questão é o próprio Lloyd, o Papa fica espantado, mas agradece o garoto por ter ido até ele, pois se ele conseguir matar Lloyd, Gitane terá completado seu abismo. E quanto a Charles, ele se vê em um local diferente, então avisa a todos que aquele tal Papa que eles tiveram contato há poucos minutos é na verdade um farsante. Portanto, ele pede que avisem todos os guardas do castelo que o inimigo está na igreja da filial de Dan. Enquanto
Enquanto isso, Jiriel vai ao lado de Lloyd e pede pra ajudá-lo com aquela luta, porém o garoto afirma que Jiriel não é páreo para aquela criatura, portanto, Lloyd pede pra ele e Green deixarem o local. Mas antes que pudesse fazer isso, Kitane tenta impedir apenas Jiriel, dizendo que ele é o único que não deve fugir dali. Mas ao ver isso, Lloyd entra em ação, atacando Kitane antes que ele pudesse acertar Jiriel. E após derrotar o Papa facilmente com uma sequência de golpes, Lloyd observa a quimera de longe e em seguida ele volta sua atenção para Kitane, dizendo que ainda há muitas coisas para conversar com ele. Mas antes, ele o repreende, dizendo que Kitane aprontou feio dessa vez. E ao verem a cidade sendo tomada pelos monstros, Tali e os outros se apressam para ajudar o povo local. Enquanto isso, Galileia se aproxima de Tali e ela, preocupada, pergunta se aquele é o pior cenário possível que ele estava imaginando. Nisso, Galileia responde que não, afinal, as coisas estão sendo exatamente como esperado no que diz respeito ao Lloyd. E alguns dias antes, Lloyd foi até Saria pedindo para fazer parte do recital, afinal, ele adoraria cantar uma música no dia do evento. E ao ouvir isso, Albert se surpreende com a decisão de Lloyd, porém, ele o lembra que eles estão justamente numa reunião séria, onde eles estão discutindo sobre uma possível tentativa de assassinato ao Papa. Mas ao ouvir isso, Lloyd tranquiliza, dizendo que não haverá um ataque ou assassinato como todos estão imaginando, e como ele não serve como guarda, Lloyd acredita que a sua única função é realmente só cantar no evento. E ao ouvir isso, Albert nota que ele está certo e diz que será mais seguro pro Lloyd se ele ficar na Catedral de Den. E quanto a Green, ele fica sem entender o que deu com Lloyd, então pergunta o que o fez pensar naquela forma em relação ao assassinato do Papa. Nisso, Lloyd diz que suspeita de que o próprio Papa deva ser o culpado por tudo aquilo. E ao ouvir essa teoria bizarra, Jiriel pergunta a base que sustenta sua argumentação. Nisso, Lloyd diz que usou apenas a lógica básica. No caso, ele percebeu que o Papa é a pessoa mais ociosa dessa história, e como um laboratório é algo que requer tempo para ser construído, o Papa por muito tempo se torna um suspeito de mão cheia para ser o criador do laboratório. E pensando por essa ótica, Lloyd diz que ele deverá ficar na igreja assim que o grande festival do advento começar, mas por agora ele tenta fugir do local e manda os outros descansarem antes do festival. Porém, ao notar ele fugindo, Saria o puxa de volta e diz que eles devem treinar para o festival, afinal ele também irá cantar no dia. E já voltando ao presente, Galileia e os outros se convencem de que Lloyd dará um jeito no responsável pelo ataque à cidade, enquanto eles cuidam dos monstros que forem aparecendo. E durante a luta, o Papa consegue cortar o Luxa de Lloyd, e ao ver isso, Green começa a ficar preocupado com a situação e diz a Jiriel que eles devem acabar logo com as quimeras e voltar para ajudar o garoto. Mas durante o caminho até as quimeras, Jiriel diz que Lloyd está totalmente irritado, portanto não vai precisar da ajuda deles tão fácil. E ao ver isso, Green diz que Lloyd já está irritado há muito tempo, pois para o garoto as pessoas representam o potencial da magia, e ao ver que elas estão usando magia dessa forma vilanesca, o deixa totalmente irritado. E quanto ao tal Papa Kitane, o cara que ele está enfrentando, ele também representa esse potencial da magia. Dito isso, Green nota que está pensando demais no assunto, então decide deixar isso para lá e focar apenas em eliminar as quimeras e voltar. Enquanto isso, Ren nota a aproximação de 3 gradinadas, então deduz que elas tenham sido enviadas pelo próprio Kitane, tudo como Lloyd já havia previsto que iria acontecer. E mesmo o Papa até o momento sendo o único inimigo confirmado, Ren ainda não descarta a participação de algum dos bispos nessa traição da igreja, pois alguns deles podem ser cúmplices do Papa. Enquanto ela analisa o bispo Dante com algumas suspeitas, Ren é abordada por um dos monstros, mas logo é salva por outro bispo, que usa a magia de purificação para acabar com o monstro. Nisso, Ren olha para trás e fica espantada ao ver um bispo a protegendo. Ele, por sua vez, começa a se engraçar pra cima dela, mas acaba recebendo um soco na bochecha de reflexo. Enquanto isso, Anastasia tenta atacar Silpha, mas acaba errando o golpe. Ao ver isso, Silpha pergunta se aquela arma realmente é algo que uma bispa deveria estar carregando. Nisso, Anastasia diz que não, mas deixa claro que irá deixar de ser bispa o quanto antes. E voltando a Galileia e os outros, eles notam a presença de um demônio poderoso dentre os monstros. Nisso, o demônio se apresenta como Grimoire, o tomo proibido. E ao ouvir esse nome desconhecido, Talia fica sem entender nada do que está acontecendo ali, mas nisso, o bispo ao lado se espanta com o fato de Talia não conhecer aquele demônio, então explica que Grimoire é o lendário demônio que causou estragos no reino de Salão há um tempo atrás, antes de ser selado, e o demônio era tão temido que os pais das crianças antigamente diziam que se eles se comportassem mal, o Grimoire iria vir buscá-los para puni-lo, mas agora que o selo foi rompido, o Moon estará solta para ir mesmo atrás deles. E quanto a Grimoire, ele promete se vingar de toda a nação por ter sido selado. Enquanto isso, Bats e Crow correm pela cidade em completo caos. Eu subi em uma das casas para ver melhor o que está acontecendo. Eles se deparam com uma quimera de dragão negro, e nisso Bats fica assustado e pergunta o que eles devem fazer, mas ao olhar pro lado, ele nota que Crow já meteu o pé dali, pois ele está indo de encontro ao dragão, mesmo não tendo tanta força quanto o inimigo que pretende enfrentar. Ao ver aquela cena, Bats se lembra da conversa que teve com Dante, quando ele disse que um homem não deve sair tagarelando seus planos por aí, afinal, as suas costas devem falar
falar por si só. Nisso, Bats finalmente entende as palavras de Dante, então também parte ao ataque. Enquanto isso, Chakra, uma garota monstro, derrota Tal com um ataque especial que deixa o tempo correr em câmera lenta, dando a chance de seu inimigo refletir sobre a vida um pouco antes de ser morto. Ao ver isso, os bispos gêmeos ficam de boca aberta com o que acabam de presenciar. Nisso, eles gritam por Tal, perguntando se ela tá bem, e ao ouvir isso, Chakra diz que eles deveriam parar de tentar falar com a garota, afinal a habilidade Punho da Flor Despencante mata o seu alvo com um único golpe. Dito isso, Chakra se vira para eles com raiva, dizendo que não gosta de ter que repetir a mesma coisa 2 vezes. E ao ver que os dois bichos possuem a mesma cara, isso deixa ela ainda mais irritada, portanto, ela decide matar os dois imediatamente. Mas antes que ela pudesse dar início aos ataques, Tal se levanta. E ao ver isso, Chakra fica sem entender nada e diz que o cérebro da garota já deveria estar totalmente esmagado, mas logo ao dizer isso, o braço dela começa a jorrar sangue, e quanto a Tal, ela diz que aparou a sua queda com um braço frágil que estava no corpo dela, portanto, Tal utilizou esse braço como uma espécie de travesseiro, e ao ouvir isso, Chakra diz que ela deveria ter se entregado para a morte e vista a vida dela passando diante dos seus olhos, pois essa seria uma escolha menos dolorosa para ela. Porém, Tal diz que na verdade a habilidade Punho da Flor Despencante é um estilo imaginário que desapareceu em uma única geração, e ao pensar um pouco mais, Tal deduz que o etéreo de Chakra, o fundador desse estilo imaginário, está dentro da quimera, que no caso é o corpo de Chakra. Nisso, Chakra explica que o seu estilo foi aperfeiçoado depois que ela ganhou aquele corpo de quimera, portanto, ela se irrita ao ver Tal desmerecendo a sua habilidade. Nisso, Tal a interrompe e pergunta o porquê de Chakra querer ser forte, pois no caso de Tal, ela treinou exaustivamente pelo simples motivo de que ela queria ser popular. E quanto a Chakra, Tal sugere que ela não tem um motivo tão forte para poder buscar tanto por poder. Sendo assim, ela garante que não irá perder para alguém que fugiu do caminho da humanidade. E ao ver a postura de Tal, ela nota que ela é uma das 100 punhos floridos. Nisso, ela agradece os deuses por ter lhe dado a oportunidade de lutar com uma dessas novamente. E ao se lembrar do conselho que recebeu sobre tentar milhões de vezes ao falhar em seu objetivo, Chakra nota que fez a escolha certa quando se transformou em uma quimera, pois agora ela possui um corpo sobre-humano e que não envelhece. Portanto, ao ver que Tal não é capaz de ver a lógica em sua decisão, Chakra fica irritada e parte para o ataque, determinada a acabar com a garota. E durante o processo, Chakra tem um lapso de memória de quando o Padre Misterioso estendeu a mão para ela, lhe prometendo um corpo invencível que ajudaria Chakra a conquistar os seus objetivos. E de repente, Tal consegue acertar um golpe em Chakra, que fica surpresa ao sentir o impacto poderoso daquele ataque, pois o impacto foi tão forte que fez a consciência dela voltar ao presente. E ao ver o inimigo no chão, os bispos gêmeos começam a ficar menos preocupados e parabenizam Tal por ter derrotado a garota. Nisso, eles se aproximam do inimigo já no chão e então zombam de Chakra, dizendo que já sabiam que o inimigo era fraco, mas de repente eles sentem um clima pesado no ar e notam que aquela não foi uma vitória muito fácil para Tal, pois a garota teve que se esforçar ao máximo para arrancar cada membro de Chakra e ela literalmente tirou as vitórias das mãos da quimera. Nisso, os bispos veneram Tal mais ainda, dizendo que ela é a cristalização do esforço, e de repente eles começam a ouvir a voz de Chakra, que demonstra ainda estar vivo mesmo depois daqueles ataques em cheio. Nisso, Chakra pergunta se Tal notou a força de seu punho da flor despencante, e Tal, por sua vez, diz que viu sim o poder dela e afirma que Chakra foi impressionante, pois mesmo com o braço já decepado, ela ainda está tentando arremessá-la para longe. Além disso, Tal diz que Chakra continuou a luta até o fim sem desistir em nenhum momento, que para ela foi algo muito incrível e humano de se fazer. E ao ouvir tudo isso, Chakra solta o pescoço de Tal e diz que finalmente entendeu o que sempre quis. No caso, Chakra estava apenas querendo que alguém reconhecesse o que ele tinha alcançado. Enquanto isso, Thalia reclama por suas habilidades não funcionarem nos inimigos. Nisso, Galileia lembra que eles estão enfrentando fantoches de carne, portanto, eles não são sensíveis à dor, principalmente Grimoire. Dito isso, ele pede ajuda de Thalia com a magia sagrada dele. E ao ouvir isso, Grimoire se irrita com a ideia de Galileia, pois ele deixa claro que esse tipo de ataque também não funcionará. E ao ouvir isso, Thalia se irrita com as mentiras do monstro e diz que eles já sabem que ele é apenas um farsante. Porém, Galileia chama a atenção dela para a possibilidade do Grimm também ser um farsante. E ao ouvir isso, Thalia diz que não pensa assim, afinal, Grimm é muito mais fofo do que um monstro à frente dele. Mas de repente, um garoto misterioso vai ao local e derrota Grimoire com muita facilidade. Feito isso, o garoto joga o fantasma que acompanha o demônio na direção de Galileia e pede para eles purificarem aquele ser. E durante o combate, o Padre Misterioso nota que ainda não viu todo o poder de Lloyd e diz que está curioso para vislumbrar todo o potencial do garoto. E quanto ao Lloyd, ele diz o mesmo e pede para o seu oponente mostrar todo o poder que tem escondido. E ao ouvir isso, o Padre diz que irá aproveitar aquele combate contra o Lloyd para usar todas as suas habilidades disponíveis. Enquanto isso, Rosalis enfrenta um inimigo poderoso do qual não
não consegue derrotar, até que de repente outras duas pessoas aparecem bem na hora para ajudá-lo. Nisso, Rosalie se irrita com aquela cena e pede para eles pararem de brilhar mais do que ele. E ouvir isso, Babylon o manda parar de perder o foco do que é mais importante. No caso, ele deve se manter olhando para o seu inimigo, pois ele irá regenerar a qualquer momento. E quanto ao Dante, ele recapitula tudo o que eles sabem sobre o tal monstro e diz que aquele porco é um ser imortal. Portanto, ainda que ele tenha o coração totalmente esmagado e a cabeça cortada, ele continuará se regenerando, porém, ele irá se regenerar de uma parte aleatória, além de que ele ficará cada vez mais forte a cada regeneração, pois no início do combate, um único golpe de Rosalie já era insuficiente para cortar a cabeça do monstro, mas agora esse golpe já não faz mais o mesmo efeito de antes. E quanto ao monstro, ele diz ter sido reencarnado como um orc comestível. Portanto, para se vingar dos humanos, ele pretende matar todos eles um a um. E dito isso, o porco acerta um golpe em Babylon que o arremessa para longe e em seguida vai atrás dele, mas nesse exato momento, os bispos aparecem para salvá-lo, impedindo que Babylon fosse atingido de novo. E antes de sua morte, Babylon pede pro porco lhe dizer o porquê dele odiar tanto os humanos. Afinal, ele quer saber como o orc se sente exatamente. E ao ouvir isso, o porco fica sem entender nada, pois não imaginava que eles gostariam de saber a sua história. Nisso, Dante diz que como bispos, eles têm o dever de entender melhor as dores de qualquer cordeiro, para que assim eles possam dar uma melhor orientação para essas almas perdidas. E ao ouvir isso, o orc se sente à vontade para falar um pouco mais sobre a sua história e diz que há alguns anos ele foi criado por um certo alquimista chamado Ouroboros, que o denominou como a sua melhor criação. Afinal, aquele porco nunca acabava, independente do quanto eles o comessem. E assim que o orc nasceu, Ouroboros decidiu começar a fatiá-lo para ver se a sua criação realmente estava funcionando como esperado. Porém, todos os humanos que comiam a carne dele acabaram vomitando e isso o fez perceber que ele tinha um gosto horrível, até que de repente Gitane o encontrou e reconheceu o valor do orc. E voltando ao presente, o orc afirma que a sua missão é se vingar de toda a humanidade por ter rejeitado a sua carne. Mas ao ouvir isso tudo, Babylon diz ao orc que adoraria tê-lo conhecido na época em que ele não tinha dinheiro para nada, pois ter a carne infinita dele seria de grande ajuda. Porém, o orc deixa claro que a sua carne tem um gosto horripilante, portanto, ele certamente não gostaria de tê-lo conhecido independente da época. Mas ao ouvir isso, Babylon se dispõe a cozinhar a sua carne de forma a deixar ela saborosa. E durante o processo, Babylon nota que a carne do orc é realmente muito dura, porém ele a deixa toda molenga após fazer carinho nela. Isso, o orc o parabeniza por ter conseguido passar na primeira etapa, porém ele diz que Babylon ainda terá que lidar com o mau cheiro de sua carne. Mas embora o orc tentasse atrapalhá-lo com essas palavras, tirando a sua esperança, Babylon consegue finalizar o prato e então o serve para que todos possam comer. E assim que dão a primeira mordida na carne, todos ficam vislumbrados com o gosto da carne do orc. E nisso, Babylon explica que só precisou purificar a aura pesada que estava no entorno do orc, pois fazendo isso, ele teve acesso ao verdadeiro sabor da carne dele, que por sinal sempre foi incrível, mas era ofuscada pela camada de energia negativa que o orc carregava consigo. E quantas pessoas, elas elogiam o gosto da carne do orc, o deixando muito feliz. E por fim, o orc pede para Babylon o purificar, pois ainda que isso retire sua habilidade de regeneração, ele ao menos poderá ser comido por Babylon uma última vez. Lá ele fica, é isso, algo que o deixará satisfeito. Afinal, Babylon foi a primeira e única pessoa que o entendeu durante toda a sua vida. Enquanto isso, Sylphie e Anastasia seguem com a sua luta e durante o confronto, Anastasia nota que a sua oponente brilha demais enquanto luta, o que faz dela uma serva excelente, pois em contrapartida, Anastasia se sente uma serva suja e impura, mas ainda assim, ela parte o ataque contra Sylphie, prometendo que a derrotará de uma vez por todas. Mas de repente, Sylphie utiliza sua Luxia para atacar Anastasia, mas se preocupe em não atingi-la fatalmente. Ao sofrer o ataque, Anastasia fica surpresa, pois não imaginava que Sylphie fosse capaz de usar magia sagrada e nisso, ela diz que adquiriu esse poder através do seu mestre Lloyd. E quanto a Anastasia, ela começa a chorar pedindo para que apareça alguém e impeça Gitane de fazer as maldades que ele pretende fazer. Enquanto isso, Sarah e Asher se encaminham até o topo da igreja e vêem a cidade toda em chamas, mas mesmo com aquele cenário de completo caos, Sarah pede para Asher se preparar, pois elas devem dar início ao festival da igreja o quanto antes. Enquanto isso, Ren pede a ajuda do bispo Dante com os novos inimigos que estão chegando e logo ao pedir a ajuda dele, Ren deduz que ele não irá ajudá-la pelo simples fato deles serem inimigos. E quanto ao Yataro, ele diz que gostaria de poder ajudá-la, porém acabou ficando paralisada após receber uma dose alta do veneno da garota.
garota. E voltando ao Dante, ele finalmente começa a conversar com o rei e pergunta se ela sabe quem foi o responsável por começar com aquela guerra toda. Nisso, ela se questiona se deve ou não responder ele e no fim, opta por respondê-lo. Enquanto isso, Lloyd segue a luta contra o padre misterioso e durante o combate, ele descobre que o Luxa é um feitiço do tipo de conjuração e com um traço de magia de purificação. Portanto, esse feitiço não possui uma ligação exata com o que os deuses definem como maligno. E além disso, o padre misterioso tem total liberdade para definir por conta própria o que é maligno. E assim, ele pode usar a sua magia para purificar esse algo que ele mesmo definiu como sendo maligno. E Lloyd então exemplifica a sua explicação, dizendo que uma bola de fogo normalmente não seria afetada pela magia de purificação padrão. Porém, caso um dos padres defina a bola de fogo como algo maligno, aí sim, esse objeto se torna algo passível de ser purificado. E quanto aos símbolos da espada de Kitane, Lloyd nota que um desses símbolos o representa, então ele se questiona do que aconteceria com ele caso ele golpeasse o símbolo. E embora ele esteja curioso para poder saber disso, Lloyd continua analisando seu inimigo e nota que ele possui uma fraqueza muito óbvia. No caso, o padre necessita de alguns segundos para trocar os símbolos. E além dessa fraqueza, Lloyd também notou que o inimigo é incapaz de criar um símbolo abrangente que afete a sua feitiçaria como um todo. Caso contrário, ele conseguiria afetar a magia de fogo do Lloyd sem precisar trocar o símbolo. E por fim, Lloyd nota que todos os símbolos de magia sagrada mudaram para fogo, o que por sua vez mostra que o padre só consegue manter 3 símbolos de uma vez. Enquanto isso, o homem loiro resgata uma criança e então pede para ele ir até o abrigo sozinho, mas antes de partir, a criança demonstra preocupação por ele e pergunta o que ele fará diante daquela terra arrasada. E nisso, aquele cara loiro diz ter coisas a fazer ainda, afinal, ele não pode deixar o seu amigo Crow para trás. Dito isso, ele vai até o dragão e nota ele rindo de todo o esforço que Crow está fazendo para salvar os seus amigos. E isso irrita profundamente ao ponto de ele tentar enfrentar o dragão sozinho, porém o garoto é atingido por um golpe do dragão e acaba sendo arremessado na parede. E já no meio dos escombros, o cara loiro se irrita novamente ao ver o dragão rindo de seu amigo e de tudo que Crow passou até os dias de hoje. E mesmo ele tendo conhecido Crow naquele dia, ele ainda assim já o considera o seu melhor amigo. Portanto, ele desafia o dragão novamente para um combate, pois quer defender a honra de seu amigo a todo custo, ainda que ele acabe morto no fim. Porém, o dragão começa a se mover em direção a Crow. Nisso, o garoto loiro começa a se desesperar e tenta chamar a atenção do dragão, dizendo que a luta agora é entre eles. Afinal, Crow já está morto, porém o dragão continua avançando para cima do garoto, até que de repente, Tal e Silpha chegam no local. Nisso, Tal diz ao garoto loiro que na verdade Crow ainda está vivo, pois ela sente a presença dele no local. Dito isso, ela começa a enaltecer a grande força de Crow, pois ele conseguiu proteger a todos, mesmo enfrentando um inimigo tão poderoso quanto aquele dragão, e no fim ainda saiu dessa viva. E quanto a Silpha, ela concorda com Tal, mas diz que o dragão ainda assim continua sendo um inimigo muito poderoso. Afinal, Crow só conseguiu segurá-lo em um único local, o que por sua vez limitou o combate deles. E de repente, enquanto elas conversam, o dragão começa a preparar o seu próximo ataque. Então emana uma luz poderosa em sua boca. E ao verem isso, Tal e Silpha combinam suas forças, e então atacam o inimigo com a habilidade rotação dos dragões gêmeos. E após o ataque mal sucedido, Tal faz uma expressão de espanto e diz que viu a sua vida passando pelos seus olhos mais uma vez. Porém, ela logo se recompõe e diz para si mesma que ela precisa manter o foco, caso contrário, elas podem acabar perdendo o combate. E assim, tudo que elas fizeram até agora terá sido tudo em vão. E além disso, Tal nota que os esforços de Crow e de todos os outros também serão desperdiçados. Enquanto isso, o dragão se lembra do começo da sua vida e diz que logo após nascer, ele já havia percebido que era um escravo e que deveria viver a sua vida voando por aí com o seu mestre, o levando para onde ele quisesse, até que de repente, o mestre dele consegue obter o maior poder de todos, no caso a habilidade de teletransportar coisas. E embora isso o deixasse aterrorizado de início, ele foi aos poucos trocando o sentimento de terror pelo de orgulho. Afinal, o seu mestre era o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Mas assim que o mestre dele viu que não precisava mais daquele dragão para nada, ele acabou sendo descartado como uma ferramenta que já não era mais útil, até que de repente o dragão se encontrou com um padre misterioso que já planejava invadir o castelo do Lorde Demônio desde aquela época. Nisso ele se vira para Anastasia e pergunta o que aconteceria caso ele usasse a sua Luma Máxima em um Lorde Demônio. Ela, por sua vez, responde que a luz da purificação tem bastante efeito em seus similares, portanto ela deduz que ao fazer isso o padre causaria um dano absurdo no Lorde Demônio. E ao ouvir isso, o padre começa a refletir sozinho sobre a possibilidade de purificar o coração dos demônios e chega à conclusão de que isso seria algo impossível de ser feito. Afinal, para ele, o coração dos monstros já são puros, pois eles não têm intenções genuinamente ruins, mesmo ao matar pessoas. Enquanto o padre reflete sobre essas questões, o dragão o encara atentamente, e já naquele momento ele percebeu que
que o padre misterioso seria o seu próximo mestre. Antes mesmo disso lhe ser dito, ao recolher o dragão, o padre lhe dá um corpo de quimera e diz que ele pode usá-lo da forma que bem entender, afinal, o desejo dele é que o dragão use aquele corpo para buscar sua real natureza. E embora ele tenha sido quase que totalmente modificado corporalmente, o dragão nota que a sua mentalidade de cão leal continua presente. Portanto, ainda que ele estivesse ouvindo que poderia ser livre, ele não sabia exatamente como usar a sua liberdade da forma que ele realmente quisesse. Afinal, sempre foi acostumado a obedecer a alguém. E quanto ao padre misterioso, ele diz ao dragão que está preparando o evento, então chama o dragão para acompanhá-lo caso ele não saiba o que quer fazer. E voltando ao presente, o dragão diz estar começando a entender o que ele realmente é. Enquanto isso, Tal nota que o dragão é mais uma quimera do padre misterioso, portanto, nenhuma feitiçaria comum será funcional contra ele. E durante o combate, o dragão começa a sorrir e diz que enfrentá-los lhe traz uma sensação muito boa, embora as garotas não estejam gostando nem um pouco daquela situação. E quanto ao cara loiro, ele volta a implorar para alguém curar o Crow, porém um dos bispos dirige a palavra para ele, o chamando de Bats, e pede pro garoto deixar ele ver seus ferimentos também, pois além de Crow, Bats também está seriamente ferido. Mas ao ver o bispo se preocupando com ele, Bats diz que ele deve focar toda a sua atenção apenas em Crow, afinal, ele é um dos heróis do reino, e de repente, o dragão volta a preparar mais um de seus golpes, então mira o ataque na direção do abrigo, onde se encontram os civis do reino. Ao ver isso, Tal e Bats avançam para cima dele na esperança de ofuscar o ataque, e quanto ao dragão, ele segue sorrindo no combate, e diz que o ódio de seus inimigos é o combustível que faz ele querer continuar destruindo o reino, afinal, ele sente uma enorme satisfação por estar no posto de dominância daquele combate. E ao ver que o ataque do dragão está quase finalizado, Bats se desespera ainda mais e pede para que alguém pare o ataque imediatamente. E nisso, Jiriel e Grin aparecem bem na hora e conseguem interceptar o ataque do dragão a tempo. E ao verem Grin com outro corpo, todos ficam sem reconhecê-lo. E nisso, Grin se apresenta como um aventureiro errante chamado Grimerson. E ao ouvir esse nome masculino, Silva continua confuso quanto à identidade do tal aventureiro, mas diz que ele tem uma vibe de um homem forte e maduro. E quanto aos chifres, Grin disfarça, dizendo que são apenas acessórios do cabelo que ele acha maneiro. E ao ouvir isso, Jiriel lembra Grin que ao andar por aí com esses chifres, as pessoas irão confundi-lo com uma quimera. Mas Grin até entende o que ele está dizendo, porém, como ele ainda não é bom em formas humanoides, ele ainda não consegue esconder totalmente seus chifres. E ao voltar para o combate, Grin nota que não há nenhum civil pela área, portanto, ele decide lutar da forma como bem entender. Afinal, não terá risco de atingir nenhum inocente. Durante o combate, Grin diz que não há como o dragão negro do inferno ir para o reino dos humanos sozinho, portanto, Grin deduz que ele tenha sido levado até o local por alguém, e logo em seguida, esse alguém o abandonou, deixando o dragão livre para fazer o que bem entendesse. E embora a situação possa soar triste, Grin deixa claro que não pretende consolar o dragão, afinal, ele segue uma lei universal muito simples, a de que apenas os fortes sobrevivem. Além disso, o fato do dragão ter ido até o reino dos humanos fazer baderna é algo que deixa as coisas ainda piores para ele, mas mesmo o monstro tendo feito todo aquele estrago, Grin fica com dó de matá-lo, então manda o dragão simplesmente voltar para casa com o rabo entre as pernas. Embora o dragão reconheça a gentileza de Grin, ele diz que não pode simplesmente fugir daquele combate, pois isso mancharia sua honra de dragão. Portanto, ao invés de fugir, ele decide ficar ali e lutar até o final, mesmo que isso signifique a sua morte. Eles então chocam seus poderes e no fim, Grin consegue matar o dragão, reduzindo o corpo dele a cinzas. E durante a morte, o dragão dá o seu último sorriso e diz estar feliz por ter vivido até o fim como um verdadeiro dragão. E quanto ao Grin, ele absorve os poderes do dragão e por fim decide ir até a batalha final. No caso, a batalha de Lloyd contra aquele padre misterioso. Pô, mó vacilo, parecia que eu tava vendo de novo a história da Kurama, sabe? Pô, F dragão, F no chat. Mas ainda assim, eu quero ver o Lloyd descer o cacete naquele padre, então deixa o like, se inscreve, que eu trago pra vocês os 2 últimos episódios e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!